Ele era um monstro que se cansou de ser humilhado repetidamente e decidiu se vingar dos maiores heróis da humanidade. 13 anos atrás, a humanidade enfrentou o maior desafio da história deste mundo, quando uma misteriosa fortaleza flutuante contendo hordas de monstros apareceu no céu, marcando o início de uma guerra sem fim entre humanos e monstros. Alguns dos membros mais corajosos da humanidade, conhecidos como Rangers, ergueram-se para a ocasião e iniciaram um esforço valente para livrar a humanidade desses invasores malignos. Os mais fortes entre eles vieram a ser conhecidos como os Guardiões do Dragão, incluindo o Guardião Azul, o Guardião Verde, a Guardiã Rosa, o Guardião Amarelo e o mais forte de todos, o Guardião Vermelho. Mesmo após 13 anos, a guerra entre as duas facções continua, pois todo domingo uma nova onda de monstros desce no estádio, e toda vez os Guardiões estão lá para lutar contra eles e eliminá-los da face da Terra. Isso se tornou uma forma de entretenimento neste mundo, onde hordas de pessoas formam fila para assistir às lutas dentro do estádio. A repórter de notícias mostra o grande número de pessoas na arena, enquanto os Rangers estão de guarda atrás delas, prontos para lidar com qualquer problema. Finalmente, o Guardião Vermelho aparece e é imediatamente cercado por seus apoiadores e seguidores que ficam ao seu lado para conseguir autógrafos, enquanto milhões de pessoas sintonizam em suas televisões. Enquanto isso, um jovem entra na arena e é imediatamente interceptado por dois dos Rangers. O Ruivo percebe que o protagonista parece ser novo neste mundo, mas diz a ele para não se preocupar, pois ele o protegerá, não importa o que. O rapaz olha ao redor da arena onde a batalha deveria acontecer, que não se parece em nada com um shopping, e lembra ao Ruivo que não há vítimas há anos, então deve ser seguro o suficiente. Ele estava prestes a sair quando o Ruivo tentou enfiar um panfleto em seu rosto, alegando que ele também deveria se juntar à Força Ranger. Acontece que se tornar um Ranger não é um trabalho muito difícil. Na verdade, as pessoas são encorajadas a se tornarem Rangers, pois todos esperam se tornar tão fortes quanto os Guardiões um dia em suas vidas. O rapaz recusa e está prestes a sair, mas a garota loira agarra seus braços e pede para ele reconsiderar, prometendo encontrá-lo para obter uma resposta no final da noite. Ele agradece a ela e segue para dentro da arena e olha para cima para ver a enorme fortaleza voadora pairando acima dele. De repente, um raio irrompe da fortaleza e um monte de inimigos aparece no chão vestindo mantos pretos. As pessoas parecem impressionadas, mas logo a poeira baixa para mostrar que um enorme monstro tigre também chegou junto com os pequenos monstros conhecidos como Duster. A multidão explode em aplausos enquanto vai os monstros, chegando a jogar garrafas vazias e outros lixos neles. Finalmente, os guardiões aparecem dentro da arena, enquanto o Guardião Vermelho diz ao tigre que eles não deixarão os monstros machucar ninguém, enquanto se mostram antes de fazer uma pose muito constrangedora enquanto a multidão explode em aplausos altos. O monstro tigre parece impassível e afirma que nasceu por causa dos ressentimentos do tigre que vive na Terra, e ele destruirá a humanidade para que os animais possam vagar pelo mundo inteiro novamente. Depois disso, ele grita para os Dusters tomarem suas posições e mostrarem aos humanos seus verdadeiros lugares. Imediatamente os Dusters entram em ação, e um deles corre direto para a multidão com uma espada e teria atacado uma criança, quando a garota loira o salva no último momento e diz ao Ruivo para levar a mãe e a criança para um lugar seguro enquanto ela lida com o monstro. Enquanto isso, o tigre usa uma explosão sônica enviando ondas de choque por todo o estádio que atingem o Guardião Vermelho e o Amarelo, que são arremessados para longe, caindo a vários metros de distância. Enquanto o monstro tigre se gaba de como ele é o monstro mais forte que eles já enfrentaram. O Guardião Vermelho afirma que a força do monstro é extraordinária, mas o Guardião Verde leva isso para o lado pessoal e pega uma enorme rocha do chão antes de jogá-la contra o tigre. O sorriso do monstro imediatamente se transforma em terror quando ele é soterrado pela rocha, mas para surpresa de todos, o monstro explode a rocha e se transforma no ser mais forte da Terra, o caminhãozinho. Os guardiões imediatamente assumem a posição mais forte possível e correm em direção ao caminhão para destruí-lo, mas o caminhãozinho é OP demais e arremessa os Rangers para um mundo alternativo em um único golpe. Todos eles caem no chão, enquanto a multidão fica em silêncio, imaginando se este é o fim da humanidade, mas para alívio de todos, os guardiões se levantam lentamente mais uma vez e se preparam para seu ataque final. Os Dusters imediatamente cercam o monstro tigre e começam a falar sobre o quanto de exagero eles têm que fazer toda semana. Enquanto um deles nota que o Duster, chamado Lutador D, também tá lá, mesmo que ele não devesse estar de plantão esta semana. Ele diz a eles que não se importa mais com esse drama e se recusa a atuar, enquanto os outros Dusters gritam para ele voltar, pois a luta está quase acabando. Os guardiões disparam seu ataque final que cria uma enorme explosão enquanto os guardiões ficam juntos em um grupo, posando enquanto a multidão explode em aplausos altos. Aqui voltamos uma hora no passado, no topo da fortaleza voadora. Todos os Dusters estão preocupados porque não inventaram um novo monstro interessante para os guardiões lutarem esta semana. Um deles vai até o quadro branco e desenha um dinossauro, mas Fidera diz a eles que está sem ideias e vai tirar uma soneca. Um grupo deles se amontoa em volta do rádio para se inspirar no que as pessoas na Terra querem ver, mas não conseguem nada. Acontece que todos os líderes desses monstros morreram dentro de um ano de sua chegada à Terra. Mas os guardiões decidiram manter tudo isso em segredo e forçaram os Dusters a formar uma trégua com eles se quisessem salvar suas vidas.
Eles disseram aos Dusters para inventarem novas ideias de monstros toda semana e lutarem contra eles na arena para o público. Os Dusters têm a capacidade de transformar seus corpos no que quiserem, então eles mudariam de forma para um monstro e fingiriam lutar contra os Guardiões antes de serem derrotados e retornarem à nave. Todos os lutadores inventam seus próprios designs, mas nenhum deles parece funcionar. Quando o lutador D diz a eles para tentarem um tigre, todos gostam dessa ideia, pois nunca fizeram um monstro tigre antes e usam uma enciclopédia como referência enquanto um dos Dusters se transforma em sua versão de tigre. O lutador D, no entanto, não está satisfeito com sua vida e chama os outros de um bando de perdedores dispostos a perder toda semana. Ele diz a eles que eles deveriam tentar completar seu objetivo de dominação mundial, mesmo que seus líderes estejam mortos, mas os outros simplesmente riram dele naquele momento. De volta ao presente, enquanto a poeira baixa, o lutador D emerge, curando seu corpo enquanto todos os outros se foram. Ele diz aos Guardiões que está cansado de jogar os jogos deles e corre em direção a eles de uma maneira muito patética para um ataque. Os Guardiões parecem confusos e conversam entre si sobre o que fazer, pois isso não está no roteiro. O Guardião Vermelho, no entanto, diz a eles para não se preocuparem, pois ele lidará com esse monstro, e começa a correr em direção a ele. O lutador D transforma seus braços em uma espada e ataca o Guardião Vermelho, mas o Guardião diz a ele para seguir o roteiro da próxima vez, ou então ele será destruído, antes de usar seu sabre de luz para literalmente cortá-lo ao meio enquanto a multidão comemora a vitória. De volta à fortaleza, todos os Dusters parecem aliviados após uma boa performance, enquanto um deles se preocupa, pois D ainda não retornou. Acontece que D decidiu abandonar seus companheiros, pois ele volta à forma no telhado da arena e se transforma em nosso protagonista do início do vídeo. Assim que ele completa sua transformação, a porta atrás dele se abre e a garota loira entra e pergunta se ele tomou uma decisão. Dee sorri sinistramente e afirma que se tornar um Ranger parece uma boa ideia, e talvez ele devesse aparecer no exame de recrutamento. A garota loira pergunta sobre sua motivação repentina, e ele simplesmente responde que quer destruir todos os seus inimigos, enquanto olha para o pôster gigante dos Guardiões do Dragão. Na manhã seguinte, ele participa do programa de treinamento, onde os oficiais do programa falam sobre como a Fortaleza Voadora apareceu uma década atrás e monstros começaram a surgir dela e tentaram destruir a humanidade. Mas os Rangers defenderam a todos e um ano após a chegada dos monstros, os Guardiões finalmente encontraram um artefato divino com o poder de destruir todos os monstros. Dee continua correndo enquanto olha para alguns dos oficiais seniores e seus penteados divertidos. Ele percebe que nenhum dos novos recrutas provavelmente sabe sobre como todo o confronto de domingo é completamente roteirizado e eles estão vivendo uma vida de mentira. Ele diz a si mesmo para se acalmar, pois seus verdadeiros inimigos são apenas os Guardiões que destruíram seus chefes e começaram a dar ordens a ele. Mais tarde naquele dia, ele vai até a sede dos Guardiões do Dragão, onde a recepcionista lhe diz que nenhum dos Guardiões está lá. Ele fica muito confuso e tenta extrair mais informações, mas de repente ele é chamado pelo ruivo que conheceu mais cedo. Ele se apresenta como Ribai, um Ranger novato, enquanto a garota loira chega à cena e se apresenta como Suzu, antes de dizer a Ribai para não incomodar Dee. O ruivo está muito animado com mais um novo recruta e diz a ele para não se preocupar, pois ele acredita que Dee passará no exame, desde que ele queira. Dee tenta se afastar do cara estranho porque a pele transformada é bem frágil e quebra muito facilmente, mas percebe que Suzu está olhando para ele muito intensamente. Ele fica com medo de que sua cobertura possa ser descoberta, mas ela diz a ele que eles deveriam almoçar juntos. Dee solta um suspiro de alívio ao pensar em como esses humanos são estúpidos, e se prepara para executar seu plano. Enquanto isso, de volta à fortaleza, os Dusters estão todos jogando diferentes jogos infantis para se entreterem quando um dos Dusters entra correndo e grita que os Guardiões do Dragão estão chegando à nave. Todos eles ficam assustados enquanto os Guardiões chegam em um helicóptero e entram na fortaleza. O lutador A vai imediatamente perguntar se eles querem alguma coisa, mas o Guardião Vermelho diz a ele para não se preocupar, pois ele não está ali para bater neles. Ele coloca os braços no lutador e afirma que todos são camaradas que fizeram uma trégua entre si e diz a ele para sorrir. O Guardião Azul, no entanto, não está nada divertido e diz que não é engraçado porque um deles tentou entregar a rapaziada e traiu os Rangers ao não seguir o roteiro. Ele pergunta se todo mundo na fortaleza está conspirando contra eles, mas dizem que o Dee agiu sozinho e ninguém apoia ele. O Guardião Azul grita para o grupo mostrar quem foi o traidor que não seguiu o roteiro. Todos ficam em silêncio até um lutador assustado dizer que o Dee não voltou desde ontem e ninguém consegue achar ele. O Guardião Azul fica furioso, agarra o colarinho de um e pergunta se estão protegendo o traidor. Mas o Guardião Vermelho manda ele se acalmar, dizendo que não é culpa deles que um traidor apareceu. O Guardião Vermelho manda avisar a base assim que souberem onde o Dee está e explica que vão tomar medidas de segurança para que isso nunca mais aconteça. Ele apresenta dois Rangers veteranos, Aaron e Huri, que vão morar na fortaleza e supervisionar os Dusters a partir de agora. Todo mundo fica quieto, mas o lutador C fica revoltado com essa invasão de privacidade e começa a gritar que eles não podem decidir tudo sem consultar ninguém, chegando perto deles, até que o Guardião Azul dá um tapa que o derruba, deixando ele em silêncio enquanto se regenera.
O lutador A pede desculpas na hora, implorando perdão e prometendo seguir as ordens direitinho. O Guardião Vermelho mostra sua força e destrói uma das colunas gigantes, ameaçando que quem tentar trair será apagado do mapa. Na Terra, Dee finalmente está comendo uma boa comida, mas não sabe direito como usar os talheres, o que chama a atenção da Suzu, mas logo eles mudam de assunto. Ela explica que os guardiões não ficam num lugar só, tem várias bases pela cidade, e o Hibai diz que eles não só lutam contra monstros, mas também ajudam limpando a cidade e até colaboram com a polícia. Sem pensar muito, o Dee solta que o público ia ficar muito triste se descobrisse que tudo é uma luta combinada. Suzu e Hibai param de falar, chocados, enquanto Dee pensa em como consertar essa gafe. Felizmente, Suzu pergunta se ele viu o mesmo vídeo na internet dizendo que as lutas são combinadas, e Dee concorda na hora para se salvar. Depois de um tempo, Suzu e Hibai se despedem, pois Suzu precisa entregar uma carta para o Guardião Vermelho e Hibai voltar para o treino. De repente, Dee tem uma ideia para chegar até o Ranger Vermelho e chama um garoto que tirou foto com os dois Rangers pouco antes. Ele pede para ver a foto e, focando no rosto do Hibai, consegue se transformar nele com sucesso. O garoto fica apavorado e sai correndo, enquanto Dee decide seguir Suzu até a base dos Rangers Vermelhos. Ela pergunta se ele não deveria estar no treino. Dee responde que os veteranos disseram que hoje era folga, então ele resolveu ajudar ela. Eles começam a andar e Dee pergunta se pode entregar a carta para o Guardião Vermelho, e Suzu, surpresa, concorda e entrega a carta. Ele está escondendo uma faca de cozinha na bolsa, planejando matar o Guardião Vermelho assim que tiver chance. Suzu olha ao redor e eles entram na sala comum, onde Dee fica impressionado ao ver vários Rangers vestidos de vermelho. Impossível saber quem é o Guardião Vermelho, já que nunca o viu sem máscara. Um dos Rangers se aproxima e pergunta o que ele está fazendo ali, e Dee responde que precisa entregar a carta pessoalmente para o Guardião Vermelho. O cara acha estranho e mente dizendo que ele é o Ranger Vermelho. Dee acredita e quase ataca, mas Suzu o segura, dizendo que ele é o Takeda, só um veterano. Takeda sente que tem algo errado, agarra o braço de Dee e pede para ele mostrar o que tem nas costas, assustando Dee que acha que vai ser descoberto. Mas Suzu salva a situação, mandando Takeda recuar, dizendo que Hibai é novato e não pode ser maltratado. Ela pega a carta das mãos de Dee e entrega para Takeda antes de sair com Dee. Enquanto voltam, Dee vê um cartaz com o rosto verdadeiro do Guardião Vermelho, e para sua surpresa, o próprio aparece no elevador e vai para a sala. Dee grita o nome dele, que se vira e pergunta o que quer. Dee pensa se pode atacar de longe, mas Suzu intervém dizendo que Hibai é só um grande fã do Guardião. O Guardião sorri e diz para ele se cuidar e sai da sala, enquanto Suzu leva Dee para fora. Dee pensa como teve sorte hoje, mas Suzu muda o tom e pede para ele entregar a faca que está escondendo na bolsa. Dee fica surpreso e pergunta como ela sabe disso. Ela pede a faca de novo, e assim que Dee entrega, ela o corta no rosto, revelando sua verdadeira identidade. Ela diz que ele é muito desleixado e fraco, o que deixa Dee furioso, tentando atacar várias vezes, mas ela o domina fácil, e ele percebe que não tem chance contra ela. Ela diz que sabe que ele tentou matar o Guardião Vermelho, mas que alguém tão desleixado como ele nem chegaria perto de arranhá-lo. Ela explica que mesmo se ele conseguisse atacar, o Guardião viraria o jogo e o mataria fácil. Ela chega perto do rosto de Dee e diz que quer trabalhar junto com ele, porque também quer ver os Guardiões mortos e quer ajudar nisso. Nesse momento, Hibai aparece no beco e avisa que um monstro apareceu perto do parque. Felizmente, Dee já voltou à forma normal e todos correm para o parque. O monstro é o Lutador F, único amigo de Dee. Ele é perseguido por Takeda e sua turma, que atacam ele várias vezes enquanto F corre procurando Dee. De repente, o Guardião Vermelho aparece, veste sua armadura e saca a arma divina. Dee reconhece que, se acertar, nem os lutadores conseguem se regenerar. Ele tenta avisar F para sair, mas o Ranger carrega a arma e atira em F, que é destruído num espetáculo de fogo e luz, com seus pedaços voando para nunca mais se regenerar. Dee olha para os restos do amigo e jura vingança, prometendo matar os guardiões, custe o que custar. Dee tem um flashback de 12 anos atrás, quando os Rangers derrotaram os chefes e reuniram todos os lutadores. O Guardião Vermelho disse que eles tinham duas opções: morrer ali na hora ou formar uma aliança com os Guardiões para garantir a sobrevivência. Ele lembra da arrogância dos Guardiões e sai irritado, mas para sua surpresa, Hibai começa a segui-lo. Ele se vira e pergunta o que ele quer, e Hibai, calmo, pergunta se Dee conhecia aquele monstro, e se sim, lamenta a perda. Dee fica surpreso e pergunta do que ele está falando, mas Hibai continua dizendo que os monstros nunca vão vencer, não importa o quanto tentem, então deveriam parar com o mal. Dee pergunta como ele sabe que ele é um monstro, e Hibai responde que ouviu a conversa dele com Suzu no beco, mas quis dar outra chance para Dee. Ele diz que por mais que lutem, no fim a justiça sempre vence. Isso irrita Dee, que grita que não podem falar de justiça quando mentem para a humanidade há 12 anos, forçando os lutadores a fingir toda semana só para sobreviver. Ele promete acabar com a organização e libertar os lutadores da escravidão.
Hibai fica chocado, mas tira um papel do bolso dizendo que passou no exame e felizmente diz que a partir de hoje eles podem treinar juntos como Rangers. Ji fica frustrado, afasta a mão dele e diz que nunca vai apertar a mão do inimigo, dizendo que Hibai também não serve para ser Ranger, antes de desaparecer no vento. Mais tarde, ele encontra Suzu num café, onde ela diz que sabia que ele viria pedir ajuda, mas ele responde arrogante que só quer informações e vai sumir da vida dela assim que terminar. Suzu se ofende e usa a faca para cortar a cabeça de Ji, continuando a comer como se nada tivesse acontecido. Ji fica desesperado, coloca a cabeça de volta e pergunta se ela está louca. Ela olha para ele com olhos maliciosos e diz que sabe o segredo dele, e se ele tentar trair, vai divulgar tudo para o público, causando uma humilhação pública. Isso assusta Ji, que concorda em trabalhar junto, e ela diz que, para derrotar os Guardiões, ele precisa pegar a carta na manga deles, a Arma Divina. São 5 armas divinas no total, uma para cada Ranger, que dão uma energia incrível aos Guardiões, permitindo que destruam até monstros imortais. Segundo ela, se conseguirem roubar essa arma, os Guardiões ficam inúteis, porque não importa o que façam, não conseguem matar os monstros imortais que se regeneram e atacam de novo. Parece um bom plano, mas Ji sabe que se essas armas são tão poderosas, os Guardiões vão cuidar para mantê-las sempre por perto. Suzu diz que a organização dos Rangers não é tão disciplinada quanto ele pensa, e que há muitas brechas e falhas que podem ser exploradas. Ela explica que o único dia em que os Guardiões ficam ocupados e não protegem as armas divinas é no domingo, dia do confronto no estádio, e é nesse momento que vão roubar a arma. Alguns dias se passam e chega o domingo, quando todo mundo está no estádio para ver os Rangers destruírem um monte de monstros. Enquanto isso, Ji e Suzu estão do lado de fora da base do Guardião Vermelho, onde ele muda a aparência para parecer o Guardião e entra no prédio guiado por Suzu. Ele passa por alguns guardas que imediatamente se afastam, o que o enche de confiança. Ele entra pela porta principal para ir à sala de armas, mas para sua surpresa o Takeda do Coringa está sentado ali perto, com uma cara de quem aprontou. Ele pergunta por que o Vermelho está em casa tão cedo, e o Ji responde que precisa pegar a arma divina e se transformar de novo para matar uns monstros. O Takeda o olha por um momento, mas se levanta e passa por ele, dizendo para ele não ter pressa, pois ele é o chefe. O Ji imediatamente usa suas habilidades de transformação para arrombar uma fechadura, enquanto Takeda começa a falar mal dos monstros, dizendo que são a escória da Terra e deveriam ser mortos. Isso acaba irritando o Ji, mas a Suzu diz para ele manter a calma e focar na missão. Felizmente, ele consegue controlar a raiva e entra na sala principal, onde encontra a arma lendária jogada ali como roupa suja. Ele pega a arma, comemorando sua vitória momentânea, mas o Takeda acaba atirando na cabeça dele. Ele cai no chão e começa a regenerar a cabeça enquanto o Takeda ri, dizendo que estava desconfiado porque ele cheirava monstro. O Ji não entende e grita que se fosse realmente o Guardião Vermelho, ele teria morrido, mas o Takeda afirma que o Guardião Vermelho nunca cairia em um ataque surpresa como esse. Em seguida, ele continua atirando no rosto do Ji, destruindo sua cabeça, e depois esperando ele regenerar para destruí-la novamente. Isso acontece por um tempo, até que finalmente o Takeda se cansa e pega a arma lendária para acabar com o monstro. O Ji diz para ele pensar de novo, pois revela o cinto de dinamite que tem nas mãos. Ele ameaça explodir tudo, incluindo este prédio, em poeira, pois ele pode se regenerar de qualquer jeito. Isso apavora o Takeda, que larga a arma e diz ao Ji que talvez eles possam conversar. Mas o Ji aproveita a oportunidade e acerta o Takeda na cabeça com a arma, derrubando-o antes de dar outra pancada na cabeça dele para garantir. A Suzu o parabeniza por completar a missão, enquanto ele começa a subir para o telhado, quando, para seu horror, o Guardião Vermelho chega e o encara de cima. O Ji sai do poço para o telhado quando o Guardião Vermelho diz para ele largar a arma e fugir. Mas o Ji acha que tem a vantagem e avança para atacar, o que é facilmente evitado pelo Guardião, que se esquiva e recua a cada investida. Um Ji irritado tenta usar uns movimentos de MMA estilosos nele, mas o Guardião Vermelho agarra suas pernas calmamente e o arremessa contra o disco de satélite, destruindo parte do seu corpo. O Ji se levanta mais uma vez e começa a regenerar o braço enquanto se agarra à bola de metal gigante. Finalmente, ele consegue prender o braço caído de volta, enquanto também arremessa o disco de metal gigante contra o Guardião. Mas para sua surpresa, o Vermelho simplesmente pega um cano de metal aleatório e manda um home run, antes de arremessar o cano no Ji, destruindo metade do seu corpo novamente. O Ji percebe que seu braço que segurava a arma foi cortado e estava caindo do telhado, então ele pula atrás dele e de alguma forma consegue pegá-lo enquanto escala de volta. O Guardião Vermelho simplesmente sorri, o que faz o Ji perceber que ele nem estava se esforçando. O Guardião Vermelho revela que não queria perder a oportunidade de filmar conteúdo para o público e estava esperando os repórteres chegarem. Finalmente, o helicóptero com as câmeras chega e começa a filmar a luta, o que dá ao Vermelho a chance de criar suspense fingindo estar machucado pela luta recente. Antes que o Ji pudesse entender o que estava acontecendo, o Guardião Azul chuta seu rosto e o derruba no chão. Todos os Guardiões se reúnem novamente, enquanto o Guardião Vermelho faz um discurso para a plateia e diz ao Azul para terminar o serviço.
O Azul carrega sua arma e a crava no peito do Dee, explodindo como um feitiço de Harry Potter, enquanto ele voa pelo ar como um balão de hélio. Depois que o Dee estava lá no alto, ele olha para baixo e jura que vai garantir que a organização dele seja destruída. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o Azul estala os dedos, e ele explode em pedacinhos enquanto a multidão aplaude a vitória da humanidade mais uma vez. O Vermelho aproveita a glória da vitória e vai pegar sua arma preciosa, mas de repente percebe que a arma é na verdade apenas a mão do Dee, que ele transformou para parecer uma arma, enquanto a arma real foi roubada. O Vermelho fica ali com uma expressão de horror, sem saber o que fazer, enquanto a Suzu já pegou a arma e a coloca na mesa enquanto elabora um plano para destruir os Guardiões, mesmo que o lutador D não possa mais ajudá-la. De volta ao quartel-general dos guardas, todos os Guardiões se reúnem para almoçar e celebrar mais um domingo de sucesso cheio de espetáculos e shows para o público. Todos eles são acompanhados por seus assistentes pessoais, que são os guardas de patente mais alta depois dos Guardiões, e são seus braços direitos. Todos parecem ter um guarda sênior com eles, exceto o guarda amarelo, que está sentado sozinho. De repente a porta se abre e Suzu entra na sala. Acontece que ela é o segundo membro de maior patente em toda a divisão da Guardiã Amarela. Ela passa direto por ele e fica em pé sem dizer uma palavra, olhando para frente. O Guardião Azul fica irritado com isso e diz ao Amarelo que ele deveria disciplinar sua subordinada adequadamente, para que ela não faça coisas estúpidas como essa. Mas Suzu não vai ouvir desaforo de ninguém e rebate, dizendo que talvez ele sinta a necessidade de usar força em sua subordinada porque ele a ama secretamente. Mas ela não precisa que ninguém a discipline. O Azul parece indignado com isso, mas sua subordinada imediatamente o cala e diz para ele parar de ficar tão bravo o tempo todo. O Guardião Vermelho finalmente fala e diz a Suzu que ela deveria ser uma boa menina e se desculpar por estar atrasada, e como Suzu não quer irritar o Guardião Vermelho, ela simplesmente se curva em desculpas. Isso satisfaz, e ele volta a comer, mas diz aos Guardiões restantes que cometeu um erro hoje. Todos olham para ele, e ele explica que enquanto lutava contra o Duster, sua arma divina acabou sendo roubada, e ele nem consegue encontrá-la mesmo depois de destruir o lutador. Por causa disso, ele não pode realmente se transformar no Guardião Vermelho agora e está apenas usando uma fantasia para o visual, mesmo que seja bem abafada. Ele diz a eles que eles deveriam lidar com os lutadores e mostrar a eles o que acontecerá se eles tentarem traí-los. Suzu diz ao Guardião que talvez o lutador não a escondeu, mas a deu para outra pessoa, mesmo que ela saiba que é ela quem tem a arma agora. Felizmente, o Guardião Vermelho não percebe isso e diz a todos que eles precisam ter mais cuidado a partir de agora e começa a comer. Para surpresa de todos, sua subordinada o para e afirma que o Guardião cometeu um erro terrível e não deveria ser deixado impune tão facilmente. Segundo ele, a arma divina é a arma mais forte que existe, que mantém a humanidade segura, e por ter sido enganado por um mero lutador e perdido a arma, ele deveria simplesmente renunciar ao seu posto e deixar outra pessoa ser o Guardião Vermelho. O Guardião para de comer enquanto todos os encaram intensamente. O Guardião responde sombriamente que cometeu um erro terrível, e talvez ele devesse realmente renunciar e entregar o posto ao subordinado de cabelos brancos. O subordinado imediatamente fica animado e começa a afirmar que sempre quis ser um guardião, e ele acha que pode fazer um trabalho melhor do que o vermelho. O guardião se levanta silenciosamente e esmaga o subordinado contra a parede enquanto sufoca. Todos ficam chocados com isso, pois o subordinado sangra horrivelmente devido aos ferimentos terríveis. O guardião, no entanto, pergunta ao subordinado como ele se tornará o guardião se for tão fraco. Então, sem dizer mais uma palavra, ele soca o subordinado até a aniquilação, antes de se sentar coberto de sangue e terminar sua refeição. Enquanto isso, Ribai assiste repetidamente ao clipe da derrota do Dee e tenta procurar pistas sobre se ele poderia estar vivo. Os guardiões também temem isso, então o Azul pega um de seus subordinados e diz a ele que se o Dee ainda estiver vivo, ele pode voltar para a fortaleza ou ser simplesmente soprado pelo vento. Ele lhe dá a tarefa de verificar a direção do vento e tentar encontrar o monstro, enquanto ele mesmo vai para a fortaleza verificar. Enquanto isso, o Dee de alguma forma conseguiu sobreviver reaparecendo dentro da floresta com ferimentos por todo o corpo. Acontece que, antes que ele pudesse ser atingido pelo ataque divino, ele usou os explosivos que pegou na sala para explodir a si mesmo e fazer parecer que morreu. Ele consegue juntar seu corpo até certo ponto, mas a área onde foi atingido pelo ataque divino se recusa a curar. Ele começa a rastejar para dentro da floresta, lembrando a si mesmo que não pode morrer agora, pois precisa derrotar os guardiões e dominar o mundo. De repente, ele olha para cima e vê Ribai olhando para ele. Acontece que Ribai também esperava que o Dee sobrevivesse e decidiu procurá-lo na floresta. Ele o leva para uma caverna onde o deita e pergunta se ele está bem. Ele diz ao Dee que está ali para ajudá-lo, mas o lutador fica com raiva dele e tenta atacá-lo, apenas para cair por causa de seus ferimentos. Ribai diz a ele para se acalmar e percebe que ele não consegue curar o ferimento no estômago, então ele se oferece para fazer um curativo. O Dee se recusa a aceitar sua ajuda e diz para ele se afastar, pois decide usar uma parte de seu braço para preencher a ferida em seu estômago, o que serviria como um conserto temporário. Ribai fica fascinado com isso. O Dee imediatamente fica envergonhado e começa a mostrar suas habilidades transformando seu braço em um gato,
e então pergunta a Ribai se ele tem algum pedido. Ribai pede para ele transformar a mão em seu rosto, e o Di consegue fazer isso muito facilmente. Então depois disso, Ribai pergunta se ele pode criar uma máscara do rosto de um lutador. O Di diz que não é problema para um grande lutador como ele, e imediatamente cria uma máscara de si mesmo antes de entregá-la a Ribai. Ele a veste e começa a agir como um lutador, mas o Di diz que ser um lutador é um trabalho muito respeitado e não qualquer um pode fazê-lo. O Ibai de repente começa a contar a história dele, mesmo o Di dizendo que não tem interesse. O Ibai continua mesmo assim e diz que foi criado por pais muito religiosos e nada violentos, que desprezavam humanos que alteravam o curso da natureza. Uma vez, o Ribai defendeu um gatinho de ser comido por um bando de corvos e quis curá-lo, mas o pai dele disse que todas as vidas são igualmente valiosas, e que até os corvos precisam comer. Ele força o Ribai a deixar o gatinho ser destruído pelos corvos, dizendo que Deus não quer que eles interfiram na natureza. Depois disso, um dia a fortaleza voadora desceu na Terra, e todo mundo ficou com medo, sem saber o que ia acontecer. Os pais sociopatas do Ribai, no entanto, acreditam que são pessoas justas e sempre serão protegidos pelos deuses, não importa o que, então não precisam se preocupar. Um dia, o pai dele o pega assistindo os Rangers lutando contra os monstros, e isso deixa o Alto Justo tão furioso que ele quebra o controle remoto e quase esmaga a TV, dizendo que só Deus pode salvá-los, e que esses Rangers estão impedindo Deus do céu, enquanto os idiotas estavam todos reunidos em um altar para rezar. O estranho Deus de vestes brancas desce ao chão e diz aos seguidores para não se preocuparem, pois ele é Deus e vai consertar tudo. Enquanto isso, o Ribai estava lá fora e queria entrar na sala, mas a irmã dele o impede com um tapa na cara, dizendo que é perigoso. De repente, a sala inteira explode, e quando a poeira baixa, o Ribai entra e encontra uma pilha enorme de cadáveres, incluindo os pais dele, no chão. O deus o nota, e a irmã dele, e diz que dará salvação a todos enquanto prepara seu ser para demoli-lo, mas a irmã dele o salva empurrando-o para fora do caminho. Quando a poeira baixa, a irmã é vista esmagada sob alguns escombros, enquanto um Ribai ferido se levanta e fica na frente da irmã, pronto para lutar. O Ribai volta à realidade e diz que, de alguma forma, ele sobreviveu e decidiu que se tornará um Ranger e salvará a humanidade matando todos os monstros um dia. O Di diz que não tem interesse na história dele e que se ele fosse forte o suficiente, teria simplesmente saído da caverna. Ele diz ao Ribai para fugir se quiser, porque ele é bem forte e também derrotou o cara do Coringa. O Ribai pergunta se ele está falando do Shun, porque ele definitivamente é muito forte e é o quinto membro mais forte da equipe do Red Keeper. Isso faz o Di se contorcer, pensando em como ele é legal quando de repente eles percebem que um Ranger entrou na floresta. Acontece que é o Blues Jr., conhecido como Hack, que parece estar com dificuldades para se locomover pela floresta. O Ribai acaba interceptando-o, e mente que viu o lutador ferido na outra direção, salvando o Di. O Ribai tenta confundir o Ranger com direções erradas, mas isso irrita o Hack, que coloca sua foice no pescoço do Ribai, dizendo que ele não deveria errar desta vez. Felizmente, o Di se revela e salva o Ribai, pulando de cima e acertando o Hack bem na cara. Infelizmente, por causa dos ferimentos dele, isso mal afeta o Ranger, que fica irritado e ativa a réplica de uma arma divina. Essa arma é muito mais fraca que as armas divinas dos Keepers, mas deve ser forte o suficiente para lidar com um lutador de qualquer maneira. O Di imediatamente começa a fugir enquanto o Hack continua cortando tudo ao redor, chamando o Di e dizendo para ele se revelar. O Di, no entanto, sabe que já está fraco e continua se escondendo, quando finalmente o Hack destrói todas as árvores ao redor. O Di joga uma pegadinha, emergindo do tronco da árvore, agarra a arma das mãos do Hack e ri de como ele tem todo o poder agora. Ele se prepara para atacar, mas de repente a arma começa a esquentar e as mãos dele queimam, fazendo com que ele largue a arma no chão. O Hack a pega e diz que ele colocou um sensor especial, que ele pode ativar para aquecer a arma a qualquer momento. Ele imediatamente foge, mas o Ribai o alcança com um plano. Quando o Hack chega, o Di finge fazer o Ribai de refém e promete executá-lo se o Hack não largar a arma. Para surpresa deles, o Hack se prepara para matar tanto o Ribai quanto o lutador, mas o Ribai diz que ele já ligou para a central, que está enviando a força. O Hack percebe que ficará mal se matar um Ranger só para lidar com o lutador, então ele larga a arma no chão. Di se aproxima para pegar a arma, mas o Hack usa sua estranha habilidade ácida para forçá-lo a recuar enquanto ele corre para a arma. Para sua surpresa, o Ribai agarra a arma e diz ao Hack para recuar, enquanto ele vai em frente e corta a cabeça do Di antes de chutá-lo no desfiladeiro. Ele diz ao Hack que o trabalho está feito e eles dois sentam em um helicóptero enquanto o Ribai observa do lado de fora. Acontece que o Ribai e o Di acabaram tramando um plano onde o Ribai cortou o braço dele e usou a máscara do Di para fingir ser o lutador, enquanto o Di mudou sua aparência para a do Ribai. Dessa forma, o Di pode se infiltrar na central novamente, enquanto o Ribai volta para fora para que juntos eles possam destruir os Rangers. O Di olha pela janela esperando que o Ribai não morra. Enquanto isso, no chão, um Ribai ferido caminha pela floresta, esperando que o Di consiga cumprir o objetivo que ele nunca conseguiu fazer sozinho. O Di finalmente chega à cidade novamente, mas como era tarde da noite, ele decide descansar no quarto do Ribai.
Enquanto está no quarto, ele continua ouvindo um barulho estranho vindo de algum lugar, o que o irrita cada vez mais enquanto ele pensa mais sobre seu plano. Ele se olha no espelho para ter certeza de que seu disfarce está perfeito, e depois de ficar satisfeito com sua transformação, ele pensa em como ele parece um pouco mais magro do que antes, pois foi forçado a usar parte do corpo para cobrir o ferimento no estômago que ainda dói. Ele se lembra da conversa que teve com o Ribai mais uma vez, onde o Ribai fala sobre um monstro que se dizia ser Deus e matou seus pais junto com muitas outras pessoas. Ele afirma que também teria morrido junto com sua irmã, mas no último momento, o ex-Blue Keeper apareceu do nada e bloqueou o ataque antes de destruir o monstro em questão de segundo. Segundo o Ribai, o ex-Blue Keeper era uma pessoa excelente e até acolheu o Ribai e sua irmã sob suas asas para criá-los como seus próprios filhos. Essa foi a razão pela qual o Ribai ficou tão animado para ser um dos Rangers. Mas quando ele realmente entrou no mundo, percebeu que tudo isso é uma farsa criada pelos Keepers para tirar dinheiro do público, pois eles mantêm a guerra entre humanos e monstros em andamento à força. Ele olha para o Dee e diz que eles precisam acabar com a guerra de uma vez por todas, mas o Dee não tem muito a dizer, pois para ele, acabar com a guerra significa matar todos os Keepers e os Rangers antes de dominar o mundo, pois ele nunca aprendeu o que mais poderia fazer para acabar com uma guerra. O Ribai, por outro lado, simplesmente quer expor os Keepers, pois ele afirma que uma vez tentou vender um monte de fitas que gravou secretamente para um grande estúdio de notícias. Mas quando ele chegou ao ponto de contato, algumas pessoas o atacaram, forçando-o a fugir, pois ele percebeu que o problema é extremamente profundo e não desaparecerá tão facilmente. O Ribai então se virou para o Dee e perguntou sobre seus planos para o futuro, quando a guerra acabar, mas surpreendentemente, o Dee não tem nada a dizer, pois ele nunca sequer pensou nisso. De repente, ele volta ao presente por causa do barulho estranho em seu quarto e sacode seus pensamentos enquanto tenta se concentrar na tarefa em mãos, que é a morte de todos os Keepers. Ele caminha até a mesa para encontrar um laptop semi-aberto com a luz piscando. Ele nunca viu esse dispositivo antes, então começa a inspecioná-lo, mas sua bunda desajeitada derruba o laptop e ele literalmente se quebra em duas peças separadas. Nesse momento, ele se lembra do Ribai dizendo que, uma vez que o Dee entrar na central dos Rangers, ele provavelmente encontrará seus colegas Rangers, então o Ribai gravou todos os dados sobre seus relacionamentos com cada um deles dentro do computador, para que o Dee não tenha problemas em agir como ele. Ele fica pálido e imediatamente corre para o departamento de tecnologia, onde implora ao nerd de TI para consertar seu PC. No início, o nerd se recusa, mas acaba pegando o laptop de qualquer maneira para tentar consertá-lo uma vez. Em troca, ele entrega ao Ribai um monte de cartões de identificação, dizendo para ele distribuí-los a todos os seus colegas. Ele começa a andar pelo corredor, pensando em como o nerd foi muito legal para um Ranger, e decide que matará o nerd no final por causa de sua gentileza, quando de repente alguém o chama. Ele olha e vê um cara preto e loiro, direto dos Revengers, andando em sua direção, parabenizando-o por matar um lutador sozinho. O Dee rapidamente mexe nos cartões de identificação e rapidamente descobre que o cara se chama Yama e entrega o cartão a ele, tentando agir de maneira amigável. Felizmente, Yama parece ser amigo do Ribai, então ele pergunta se eles podem sair do prédio. Mas Yama lembra que durante o horário de trabalho, eles estão basicamente em toque de recolher e não podem sair do prédio de jeito nenhum. Ele olha para o mapa do andar, percebendo que está basicamente no porão, então ele se vira novamente e pergunta se ele pode conhecer um dos Keeper. Yama responde educadamente que mesmo ele quer fazer parte da equipe deles, mas para isso eles têm que ter um bom desempenho nas simulações, e só então eles podem ser selecionados por um dos Keeper. O Dee xinga o Ribai mentalmente por ser um perdedor sem patente, mas Yama diz para ele não se preocupar, pois quando ele entrou nos Rangers, até ele pensou que se tornaria o próximo Red Keeper em pouco tempo e conseguiria todas as garotas e glória. Mas tudo acabou sendo apenas um devaneio, pois ele nem foi selecionado em nenhuma das equipes. Yama diz que o resto dos Rangers pode ser encontrado na cantina, e ele deve distribuir os cartões restantes lá. Seguindo o conselho dele, Dee vai até o refeitório, onde vê um monte de outros recrutas relaxando. Ele começa a entregar os cartões um por um, tentando entender a relação deles com o Ribai. Depois de distribuir a maioria, só restam 3. Ele se aproxima de um dos candidatos de cabelo branco que parece estar sentado sozinho, mas no momento em que tenta tocar no recruta, ele se defende com os braços, quase acertando Dee, que cai no chão. O cara de cabelo branco manda ele ficar longe e vai embora, enquanto Yama avisa que não é para mexer com ele, pois é perigoso. Dee tenta pegar os 2 cartões restantes do chão, mas um dos recrutas coloca os pés em cima, mandando ele se afastar. O cara esquisito de afro pega os 2 cartões e dá um pro amigo dele, que olha pra Dee e diz pra ele não se achar o dono do mundo, porque ele já matou um lutador e pra ele todos os lutadores são fracos de qualquer jeito. Dee controla a raiva para não estragar o disfarce. Depois disso, ele começa a voltar para o dormitório quando é chamado de repente por trás. Ele se vira e vê uma mulher linda em uma cadeira de rodas, correndo devagar em sua direção, dizendo que faz tempo que não conversam. Dee, obviamente, não tem ideia de quem diabos é essa pessoa e começa a entrar em pânico quando percebe que os olhos dele são iguais e aposta a vida dele na intuição de que ela é a irmã do Ribai. A aposta dele se mostra correta, pois ela pergunta por que ele está tão distante dela nos últimos dias.
Dee não sabe como responder, pois não tem ideia do que está acontecendo entre os dois, então ele simplesmente inventa uma desculpa e foge de volta para o quarto. Ele começa a respirar fundo enquanto xinga o Ribai por não ter avisado que a irmã dele também fazia parte dos recrutas. De repente, o barulho volta do armário e, irritado, Dee vai até lá e abre a porta com um estrondo. Para seu total choque, ele vê um par de olhos lindos encarando de volta. Isso o assusta e ele começa a correr, mas a garota salta imediatamente, o agarra e coloca uma espada em sua garganta. Ela se acalma imediatamente e diz que não sabia que ele tinha voltado. Isso faz perceber que essa garota também é uma lutadora que deve ter ficado presa na Terra. Ela pergunta quando ele vai deixá-la sair do quarto. Mas antes que Dee possa esclarecer a confusão, a irmã do Ribai fala do lado de fora, perguntando se o Ribai está bem. A garota lutadora imediatamente começa a andar em direção à porta, dizendo que vai matar todos os recrutas, mas fará uma exceção especial para o Ribai porque ele foi legal com ela. Antes que ela pudesse chegar à porta, Dee salta por trás, agarra a boca dela, a empurra no chão e manda ela ficar quieta por enquanto. A irmã do Ribai pergunta se está tudo bem com ele, então Dee inventa uma desculpa sobre estar apenas limpando o quarto. Esse movimento repentino surpreende a garota lutadora, que achava que o Ribai era muito mais dócil, e ela pergunta o que aconteceu com ele que o deixou tão assertivo. Dai não tem ideia do que ela está falando e se pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Ele imediatamente esclarece a confusão ao revelar sua verdadeira identidade como um lutador, afirmando que seu nome é Dee e que ele está ali para se infiltrar e derrotar os recrutas por dentro. A garota imediatamente se curva e pede desculpas por atacá-lo, dizendo que não sabia que os monstros ainda estavam vivos na Terra. Ele diz a ela para ficar escondida por enquanto abre a porta e deixa a irmã do Ribai entrar. Ele inventa uma desculpa sobre estar consertando alguns canos quando ela oferece maçãs. Ele tenta pegá-las e sair do quarto, mas ela o impede, dizendo que quer conversar. Ele tenta ter uma conversa com ela o melhor que pode, mas ela parece desconfiada, pois acidentalmente joga sua faca no armário onde a outra lutadora estava escondida. Dee imediatamente corre para recuperá-la e a entrega a ela. Isso aumenta ainda mais as suspeitas dela, mas antes que ela possa investigar, ela recebe uma ligação e é forçada a sair. De repente, a garota lutadora irrompe do armário e acusa Dee de estar do mesmo lado dos recrutas, já que ele não matou a garota que entrou naquele quarto. Dee diz a ela para se acalmar, mas ela o ataca, afirmando que não se curvou aos recrutas e continuou lutando na Terra, e continuará fazendo isso até que eles estejam mortos. Dee percebe que essa garota pode arruinar seus planos, então ele acaba fingindo seguir o que ela diz, mas no momento em que tem uma oportunidade, ele corta a cabeça dela e a captura em uma caixa, impedindo-a de se regenerar. De repente, a irmã do Ribai entra no quarto novamente para perguntar se está tudo bem, e ele novamente consegue mentir para sair dessa situação. A irmã diz a ele para desistir do esquadrão de recrutas, pois ele é um pacifista e não conseguirá viver uma vida feliz ali. Mas ele diz a ela que se tornará um recruta muito forte e trará justiça ao mundo um dia ou outro. No dia seguinte, os exames de recruta começam e todos os cadetes entram no campo de batalha onde precisam lutar contra monstros falsos. Dee decide chamar os outros porque havia civis por perto, mas ele percebe que os outros só se importam em matar monstros, pois simplesmente destroem qualquer monstro que se aproxima dele. Dee percebe que ele também precisa fazer algo, então ele tenta matar o último monstro restante, quando o garoto baixinho de cabelo branco acaba intervindo e mata o último monstro antes de tentar atacar Dee. O instrutor manda eles pararem imediatamente enquanto Dee pergunta o que está incomodando ele para tentar roubar suas mortes. O garoto de cabelo branco responde que já está liderando em mortes e não precisa roubar nada. Eles recebem uma pequena pausa durante a qual Dee volta para seu quarto, ainda irritado com Shin, e decide que lidará com ele em breve. Ele pergunta à lutadora X, de nome insignificante, se o Ribai contou algo a ela sobre esses exames, mas ela parece estar brava com ele e afirma que ele é um traidor e que ela não falará com ele. Dee diz a ela para não ser estúpida, pois se infiltrar nos recrutas por dentro é a melhor maneira de destruir os guardiões do dragão por dentro. Logo eles são chamados novamente e todos se reúnem em frente ao instrutor, que lhes diz que este é um exame muito importante porque se sobreviverem e vencerem este teste, serão recrutados pelas equipes de recrutas, um por um, se forem bons o suficiente. Ele explica as regras afirmando que esta é uma partida em equipe, onde serão divididos em 4 equipes, rosa, amarela, verde, azul e vermelha. Infelizmente, Dee acaba na mesma equipe que Shin, já que ambos queriam se juntar à equipe vermelha. O instrutor explica ainda que eles precisam adquirir uma chave do monstro de sua respectiva força de recruta, e para isso terão 3 dias. Durante esse tempo, eles devem lutar como uma equipe, caso contrário, esses recrutas destruirão facilmente todos os cadetes. Isso assusta Dee um pouco, pois os recrutas são bem poderosos, e ele duvida que Shin queira trabalhar em equipe. O teste começa e todos começam a ir em direções diferentes. Enquanto caminham, Dee e Shin acabam com 2 estratégias diferentes, pois Shin quer enfrentar esses monstros de frente, enquanto Dee quer se esconder e esperar a oportunidade certa. Shun o chama de fraco e patético por querer se esconder e afirma que não fará isso. Dee se sente frustrado, pois é especialmente perigoso para ele. Se ele for atingido uma vez, sua cobertura será descoberta e todos saberão que ele é um monstro de verdade.
Ele decide seguir Shin enquanto pensa em uma maneira de conquistá-lo, quando de repente Suzu emerge de trás de um pilar, chocando Ji. Ela afirma que estava tentando encontrar os cadetes do Esquadrão Amarelo para poder lidar com eles rapidamente, mas não se importaria de se divertir com os cadetes vermelhos também. Eles percebem que neste teste, os monstros são nada mais nada menos que os recrutas senhores das equipes em que querem entrar e percebem o quão difícil será. De repente, uma voz por trás chama a atenção deles, pois notam que outro cara que soa familiar está atrás deles em seu uniforme do Esquadrão Vermelho. Ji pensa que já ouviu antes quando percebe que o cara do Esquadrão Vermelho é ninguém menos que Takeda, a quem ele acabou derrotando antes. Suzu ri e afirma que 2 contra 2 pode ser demais para os cadetes e pensa no que fazer, mas Shin é arrogante e decide atacá-la. Antes que ele pudesse alcançá-la, ela é atingida pelo caminhão Kun, que era dirigido pelo Grupo Amarelo, incluindo Yama. Ele sai se perguntando se a matou, mas pro horror deles, Suzu aparece atrás deles sem um arranhão e pergunta o que eles queriam fazer com aquela manobra. Ji decide fugir, pois quer bolar uma estratégia, enquanto Shin simplesmente corre direto para Takeda e começa a atacá-lo ferozmente e consegue desarmar o recruta vermelho. Takeda sorri para ele, mas Shin é muito arrogante e começa a zombar de Takeda por ter sido derrotado por um mero lutador antes. Isso o irrita, pois ele agarra o braço de Shin, o soca no rosto antes de desferir uma série de ataques como se Shin fosse um saco de pancadas, antes de jogá-lo para longe. Ji assiste a tudo isso e percebe que se isso continuar, eles nunca conseguirão derrotar essas pessoas. Ele decide jogar de forma inteligente e usa a configuração de longo alcance em seu sabre de luz e começa a atirar em Takeda, que os desvia e começa a atirar de volta. Shin acaba interferindo mais uma vez e começa a lutar com Takeda, mas é chutado para longe novamente. Ji tem uma ideia e começa a atirar em Takeda antes de mirar no extintor de incêndio atrás dele. A explosão repentina de fumaça cobre toda a sala, dando-lhes tempo para bolar uma estratégia. Shin não quer nada com isso, porém diz a Ji para ir embora, pois ele não vai cooperar. Ji percebe que é inútil e corre para a segurança enquanto Shin se engaja em combate mais uma vez, apenas para Takeda dar um show nele, tirando sua arma e começando a atirar. Shin consegue escapar dos ataques, mas uma explosão joga longe, e ele volta a ser um saco de pancadas, com Takeda chutando como uma bola de futebol repetidamente. Ele estava prestes a finalizar um ataque quando de repente Trokitan atravessa as paredes para atingir Takeda, mas falha. Ele se vira e vê Hisui, a Ranger Sênior da equipe verde, que reclama que um dos cadetes da equipe vermelha interferiu em sua batalha, enquanto Ji está sentado nos escombros e zomba deles por não conseguirem derrotar meros cadetes como eles. Hisui fica furiosa e tira uma adaga da boca, antes de dizer a Takeda para levar a sério e terminar a luta. Takeda imediatamente atira em Ji, que desvia do ataque e foge novamente, dizendo aos cadetes da equipe verde para cercarem os 2 Rangers. Ele percebe que a fofa está ferida e não pode lutar realisticamente, então ele tem um plano e pergunta se ela poderia desenhar os rostos dos 2 Rangers para ele. Os Rangers ainda estão levando tudo na brincadeira, fazendo piadas, mas de repente Ji sai de seu esconderijo e joga 2 extintores de incêndio no ar, que são então explodidos pelos cadetes. Takeda não entende por que eles estão jogando esse jogo de gato e rato, mas por causa da fumaça eles não conseguem ver bem e Hisui acaba atacando Takeda. Eles se separam novamente, mas desta vez Takeda acaba atacando Hisui, que fica brava com ele. Acontece que não era Takeda, mas Fighter D que pegou o esboço de ambos os Rangers da fofa e está tentando iniciar uma briga entre eles. Desta vez, o verdadeiro Takeda acaba atacando Hisui por engano, mas ela fica brava com ele e o ataca de volta, ameaçando matá-lo se ele fizer isso de novo. Takeda não entende por que Hisui está tão brava por um erro, enquanto Hisui diz a ele que ela é 3 patentes acima dele apesar de ser mais nova, então seria melhor se ele não mexesse com ela. Enquanto isso, Ji pergunta a Shin se ele gostaria de trabalhar juntos, mas Shin recusa novamente, então Ji o deixa para trás e entra na fumaça mais uma vez. Ele acaba encontrando Takeda, que foi ferido por Hisui e estava andando por aí quando Ji o atira no chão enquanto provoca. Ji percebe que, como Takeda não consegue ver muito bem do olho esquerdo devido ao ferimento, ele é mais suscetível a ataques dessa direção e o machuca novamente. Isso irrita Takeda, que começa a balançar sua espada aleatoriamente e é enganado por Ji, o que dá a Shin a oportunidade de atacá-lo, e com a ajuda de Ji, ele consegue dar um soco massivo derrubando Takeda. De repente, Hisui atravessa a fumaça completamente frustrada e chuta a bunda de Takeda com raiva antes de socar Shin até a polpa. Ela então volta sua atenção para Ji e o teria destruído, mas Ishii, do esquadrão de cadetes verdes, acaba atirando nela, o que serve como distração enquanto a fofa salta por trás e a derruba no chão. Ji tenta aproveitar essa situação e corre em direção a Takeda para derrotá-lo, enquanto o Ranger Vermelho se levanta para contra-atacar. Felizmente para Ji, Shin acaba vindo em seu resgate e agarra a perna de Takeda, impedindo-o de desviar do ataque enquanto Ji avança com sua espada para finalizá-lo. Felizmente para Toki, o sino toca, alertando a todos sobre o fim do exame do dia, que continuará por mais 2 dias. Mesmo depois disso, Takeda acaba pulando em Shin, e ambos começam a rolar no chão, enquanto Toki afirma que eles deveriam simplesmente ir para a prorrogação e tenta socar a alma de Shin. Felizmente, Ji está logo atrás dele e imediatamente saca sua espada antes de apontá-la diretamente para o pescoço de Toki, forçando-o a parar.
Shin o insta a pegar rapidamente a chave na parte de trás de Toki, mas Shin percebe que é apenas uma chave, e de acordo com o coordenador, cada pessoa precisa de uma chave para passar para a próxima rodada. Sua mente começa a ficar confusa quando Toki diz para ele arrumar um cérebro, pois ele deve ser a pessoa mais estúpida viva por não perceber o que realmente está acontecendo. De repente, Ji percebe que eles não estão lutando contra esses monstros de faz de conta, mas também estão lutando contra si mesmo. Se ele quiser pegar a chave, ele terá que lutar contra Shin e pegá-la dele antes que ele possa levá-la. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porém, o Ranger Verde entra, assustando o resto e diz a Toki para parar, pois o dia acabou. Ele se aproxima e junto com Hisui eles se afastam, deixando Shion machucado e ensanguentado. Um pouco depois, todos se reúnem no salão principal, onde todos estão muito machucados e mal conseguem ficar de pé. Todos tiveram suas vontades quebradas, pois alguns deles simplesmente decidem ir embora, pois vieram aqui para lutar contra monstros de verdade e não contra esses Rangers que os estão espancando, e também zombando deles por serem tão fracos. Ela afirma que não pode ficar em um ambiente de trabalho tão tóxico, enquanto Yama tenta detê-la para não perder sua equipe. Ela não ouvia nenhuma razão, mas então Ishii a para e vai conversar com ela. Até a fofa senta no chão, cansada e derrotada, afirmando que nunca poderão vencer esses Rangers, pois eles são muito fortes. Mas Shin, mesmo depois de ter levado uma surra, tem muito orgulho e ego, pois diz a todos que quem não puder aceitar este desafio deve ir embora, pois são covardes chorões de qualquer maneira. Enquanto isso, Uribe Wedgelor afirma que saberia quem é covarde se lutasse contra o Ranger Azul, que é tão pequeno, mas incrivelmente forte. Ele se levanta e vai embora com seu capanga, enquanto a outra garota de cabelo rosa afirma que seu parceiro decidiu que precisava de mais treinamento e foi para a academia. Ji percebe que esses Rangers não têm intenção de deixar essas pessoas passarem e estava tentando pensar em uma maneira de passar por isso, quando de repente, pelo canto do olho, ele nota X correndo pelos túneis, bem longe. Sua respiração fica presa em seus pulmões enquanto ele verifica se mais alguém a viu, antes de tentar se desculpar dizendo que tem algo muito importante que precisa atender. Shin diz a ele que nada é mais importante do que o teste deles agora, mas Ji afirma que o dia acabou, então ele vai descer para treinar mais. Enquanto ele saía, porém, Shin o para e afirma que quer ter uma conversa com ele, mas De o interrompe afirmando que falará com ela depois de um tempo e foge. Ele encontra X batendo nos canos de aço sem motivo e a agarra por trás, assustando-a terrivelmente. Ele a repreende por sair, enquanto a leva de volta para seu quarto e a joga dentro do armário, dizendo que é o seu forte, que ela precisa ficar e guardar. X tenta protestar, mas D fecha a porta antes de sair do quarto. Em um infeliz acontecimento, o nerd de TI para quem D deu seu laptop para consertar aparece e coloca seu laptop na mesa enquanto tenta procurá-lo. De repente, ele nota o buraco aberto no armário e se pergunta o que diabos esse cara está fazendo em seu quarto. Ele verifica os danos, pois está no departamento de manutenção, e decide levar a porta com ele, pois ela precisa ser substituída. Para seu absoluto horror e surpresa, no momento em que ele tira a porta, ele avista X sentada ali no canto. Por um momento, os dois se encaram enquanto o nerd tenta entender por que diabos haveria uma criança naquele quarto. Antes que ele pudesse reagir, porém, X salta com sua lâmina e tenta matá-lo. Felizmente, o nerd jogou muito Dark Souls e desvia do ataque antes de contra-atacar com sua própria espada, o que fere X, que tropeça no chão e senta ali com as costas contra a parede, assustada com as consequências. O nerd se aproxima dela, afirmando que nunca esperou que um Duster estivesse dentro da própria sede, enquanto X pensa que acabou para ela e provavelmente morrerá aqui. Para sua absoluta surpresa, porém, ele abaixa a arma e diz a ela para não se preocupar, pois ele não a machucará. Ele diz a ela que encontrará uma maneira para ela escapar desta instalação e então eles poderão seguir seus caminhos. X não acredita nisso e pergunta ao nerd qual é o seu plano mestre, mas o nerd simplesmente responde que não está interessado nesta guerra entre humanos e monstros. Segundo ele, tudo isso pode ser resolvido pacificamente se algum deles tentasse, mas todos querem destruir a outra facção. Ele diz a ela que odiava lutar, por isso se juntou à equipe de manutenção, mesmo sendo um dos melhores lutadores de sua turma. Enquanto tudo isso acontece, Ji está dentro de um campo de treinamento ao lado de Shin, que queria ter uma conversa particular com ele. Ji pergunta o que ele quer, pois tem coisas melhores para fazer. Mas Shin vai direto ao ponto e pergunta o que diabos Ji realmente quer. E percebe que Shin deve ter sentido a mudança entre o Hibiki anterior e ele, pois ele é muito mais implacável, enquanto Hibiki era um completo mole. Ele pergunta por que diabos ele quer ser um Ranger, e Ji começa a recitar a história que Hibiki lhe contou sobre sua infância e como ambos os pais foram assassinados pelo chefe monstro que se autodenominava Deus. Ele continuou que o Ranger Azul o salvou e desde então ele queria ser como ele. Muito ansiosamente, Shin pergunta sobre esse chefe monstro de que ele estava falando, mas o próprio Ji não sabe mais, então ele mente que se esqueceu disso. Foi quando Shin revela que 4 anos atrás seu irmão, que também era um Ranger, foi morto por aquele mesmo monstro que nem lhe deu uma chance de lutar e simplesmente esmagou seu corpo no chão. No início, Ji não presta muita atenção, mas de repente ele pergunta se ele quis dizer 13 anos atrás ou 4 anos atrás, pois ele sabe que todos os chefes foram mortos pelos Guardiões do Dragão 13 anos atrás.
O Shin olha pra ele desconfiado e diz que ele tá agindo igual aos Guardiões do Dragão, que disseram que era impossível o irmão dele ter sido morto por um monstro boss e ignoraram completamente os apelos dele, encerrando o caso do irmão. Desde então, o Xion ficou obcecado em se vingar e começou a assistir todas as batalhas de domingo. Mas para surpresa dele, o monstro que matou o irmão dele nunca apareceu. Na verdade, os monstros boss que aparecem nessa época são pateticamente fracos. O D pensa que eles são fracos porque são apenas os Dusters fingindo ser monstro. O D acha que isso deve ser um engano, pois não tem como um monstro boss ainda estar vivo e andando por aí disfarçado, enquanto ele pensa se o X sabe de alguma coisa sobre isso. De volta ao quarto, o nerd tenta acalmar a X e começa a contar um jeito de escapar dali, quando de repente eles ouvem um feixe carregando e um feixe poderoso atravessa o nerd de um lado ao outro, deixando-o morto no chão instantaneamente. Com medo do que ela poderia ver, ela vira a cabeça devagar e vê o monstro deus parado na frente dela, perguntando se ela está bem e como ele gostou do que o nerd disse. A X fica completamente chocada, sem acreditar que um monstro boss pode estar vivo, mas o deus diz para ela não se preocupar e vir com ele. Depois de um tempo, o Dee volta pro quarto, achando que a X ainda está no armário, quando na verdade só o corpo morto do nerd está ali. Na manhã seguinte, ele vai pro campo de treinamento e a luta começa, mas para surpresa dele, o Shin ainda não chegou. De repente, a Ranger Azul aparece e começa a falar com ele docemente, dizendo que já perdeu a chave. Ela dá a ele a localização do Shin, que corre e o encontra lutando com o Toki. O Dee diz para ele se acalmar que eles precisam trabalhar juntos, mas o Shin parece não ouvir e continua atacando. Para a surpresa dele, de repente os outros Rangers como Ishii e Uraeb, a garota chata começam a atacar o Toki em uníssono, mas mesmo assim ele consegue desviar e jogar todos eles para longe. Durante a confusão, porém, o Shin consegue pegar a chave do Toki, vencendo a batalha. O Toki senta num canto, enquanto o Dee fica ali sem acreditar no que vê, percebendo que esses 5 idiotas se uniram e traíram seus companheiros de equipe para trabalhar juntos e pegar as chaves para si mesmo. Eles vão embora enquanto o Dee se junta a um Yama derrotado e a Cute numa van, onde o Yama diz que eles deveriam esquecer isso. A Cute diz para eles que até eles deveriam formar uma equipe e tentar reconquistar, o que parece um bom plano pro Dee, que vai em frente e encontra um membro abandonado da equipe do Uraeb caído no chão, espancado. Ele tenta acordar o Kagu para se juntar a eles, mas ele recusa antes de dar um soco raivoso no Dee. Para surpresa dele, ele percebe que o Dee não é humano, mas um lutador, o que o faz mijar nas calças, pois ele imediatamente se levanta e começa a seguir as ordens dele. Eles descobrem que os traidores já juntaram 4 chaves e a única que resta é a Ranger amarela Susu, então eles a cercam completamente e apontam suas armas para ela. Ela se recusa a entregar a chave para eles, o que força todos a atirarem. Mas quando a poeira baixa, eles percebem que ela está completamente ilesa. De repente, o Kagu salta das sombras e ataca com a espada, enquanto Dee sorri achando que foi um acerto direto, mas quando a poeira baixa, eles percebem que ela tem uma barreira em volta dela. O Kagu tenta com todas as suas forças, com ataques constantes, desgastar a barreira, mas é inútil, pois ela fica lá entediada. Todos começam a atirar, mas a munição logo acaba. O Dee grita que eles têm que dar tudo de si, então eles largam as armas e avançam para atacá-la. Mas ela facilmente passa por eles com agilidade e empurra o Yama contra a parede porque ele tá agindo demais como uma vadia. Ela começa a zombar da covardia dele quando o Dee tenta dar um soco nela, mas ela bloqueia. Ela de repente percebe que esse cara não é o Ribai, mas definitivamente o Dee, então ela simplesmente entrega a chave pro Yama e vai embora. Todos começam a comemorar, mas as celebrações são interrompidas quando os traidores passam por eles, e a vadia malvada agarra as mãos do Yama e tira a chave antes de declarar que venceram. O D tenta furiosamente derrubá-la, mas ela bloqueia o ataque, e antes que ele pudesse segui-la, o Uraeb começa a se chocar com ele. Logo o sino toca e eles são forçados a parar a luta enquanto o Dee ferve de raiva, jurando recuperar as chaves desses covardes. Tudo pode ser em vão, porém, pois o monstro boss atravessa a instalação destruindo qualquer um e qualquer coisa em seu caminho, enquanto a Ranger Azul observa do canto, suando de medo. O Uraeb e a vadia dão um high five porque acham que passaram no teste e agora são Rangers oficiais. A garota se aproxima do Yama, dizendo que ouviu que ele quer se juntar aos Rangers para ficar popular com as garotas. Ela o chama de covarde vaidoso e diz para ele escolher outro emprego porque ele nem sequer conseguiu manter uma chave segura. O Uraeb também se aproxima do Kagu, mas ele não olha nos olhos dele. Enquanto isso, a Kuti está contando segundos e assim que ela conta até 60, o Dee de repente vai até o Uraeb e a Garota Rosa para parabenizá-los pela vitória. Ele diz para eles darem o seu melhor quando se tornarem Rangers, e então de repente rouba a chave das mãos da Garota Rosa. Ele alcança sua equipe e eles celebram que recuperaram a chave, mas os traidores não estão felizes com isso. Eles dizem que não têm permissão para pegar a chave porque o teste acabou. Eles reclamam com o Shin e outros que acabaram de chegar à cena, dizendo que roubaram a chave deles mesmo depois que o sino tocou. No entanto, o Shin diz que não ouviu o sino e o dia ainda não acabou. O Rob e a vadia ficam chocados com isso, e quando se viram para a gangue dos perdedores, os encontram sorrindo ameaçadoramente, admitindo que foram descobertos. A equipe dos perdedores começa a fugir com todo mundo seguindo eles. Um casal de minutos atrás, o Dee tinha pedido ao Kagu para mexer no sino para que ele tocasse um pouco mais cedo do que o horário definido.
Todos perceberam que ele planeja enganar os outros, fazendo-os pensar que o tempo acabou para que eles possam roubar a chave dele. Neste momento, eles estão fugindo para manter a chave segura até o dia oficial acabar. Kagu e a Cute se viram e atacam os perseguidores. Eles conseguem atrasar todo mundo, exceto Shin, que continua perseguindo eles. O Yama pede ao Di para dar a ele a chave, prometendo protegê-la com sua vida. O Di engole a chave e o Yama acelera, pegando a chave e fugindo. O Di diz aos seus companheiros de equipe para protegerem o Yama, mas então o Shin o ataca de repente. Ele bloqueia o ataque dele, e eles continuam trocando golpes enquanto os outros passam por eles. O Di tira a arma e atira neles, acertando o Ishii e fazendo ele cair. Mesmo caindo, o Ishii consegue atirar aqui da mão do Yama, e a vadia rosa o alcança. Eles correm lado a lado e mergulham para pegar a chave. De repente, o sino toca, e o anúncio é feito para todos pararem suas lutas e voltarem imediatamente. Todos são forçados a voltarem satisfeitos, mas Di e sua equipe estão deitados felizes no chão, com Yama ainda agarrando a chave com toda a força. Enquanto isso, o Monstro Boss está andando pela instalação e avista uma garota na frente dele. Ele está prestes a explodi-la, mas a Ranger Azul reage rapidamente e a salva do ataque dele. Ela diz para a garota fugir, mas ela se recusa a deixá-la ali. Ela se levanta e então o Monstro Boss arranca a cabeça dela, dizendo que ela realmente deveria ter fugido. A Ranger Azul está com medo agora, e o Monstro Boss se inclina mais perto dela, perguntando se ela não acha difícil viver com o fardo da responsabilidade. Ele percebe que ela não é tão jovem quanto parece, e que ela está constantemente pressionada por seus deveres. Ele diz a ela que pode libertá-la dessa vida difícil e começa a brilhar, pedindo para ela se render a ele. A Ranger Azul fica irritada com isso, e ela libera seu poder, dizendo que não quer favores de um cretino. Ela manifesta seu artefato divino, uma pistola chamada Yamabazu, que invoca uma cabeça de monstro gigante feita de água atrás dela. A cabeça gigante de água e o Monstro Boss disparam seus tiros, criando uma enorme explosão. Por outro lado, Di e seus amigos estão muito felizes por terem sobrevivido ao dia. Todos elogiam Kagu por sua grande contribuição para a equipe hoje. Yama diz a ele que, como ele é tão bom com as mãos de tecnologia, ele deveria se juntar à equipe amarela em vez da equipe azul. Yama quer se juntar à equipe azul, e a Kuti está bem em ser uma Ranger verde. Kagu diz a eles que eles estão ficando muito esperançosos, mas Di diz que é justo que seja assim. Depois disso, Yama e Cute saem para encontrar outro membro, e Kagu fica sozinho com Di. Ele pergunta por que um Duster como ele tá ali. Di responde que não vai contar seus segredos a um inimigo, e Kagu diz que eles são camaradas que lutaram juntos. Di transforma a mão em uma lâmina e o ameaça para ficar quieto. Mas Kagu não acha que ele seja um cara mal capaz de matar pessoas. Ele simplesmente se afasta, dizendo ao Di para completar o que quer que ele tenha que fazer e voltar para o grupo rapidamente. Kagu se encontra com Yama e outros, que encontraram um cara chamado Shippo, que perdeu a confiança e a sanidade. Ele se acha uma tia muito fraca para lutar contra um dragão, e diz que não há esperança para ele. Kagu diz a ele que eles ainda podem vencer porque não são mais perdedores, porque pegaram uma chave. Ele pede a Shippo para se juntar a eles também, e os outros também repetem suas palavras. Eles tentam motivar Shippo fazendo fazer seu supino favorito, mas ele não tem esperança de enfrentar o Ranger com os músculos incríveis que ele lutou antes. Yama diz a ele que ele não precisará mais lutar contra o Ranger, porque seu Ki já está com a outra equipe. Isso acende subitamente a chama no coração de Shippo, e ele retorna sua força total e diz que vai tirar a chave deles a todo custo. Por outro lado, a Di está espionando o Ishii e a vadia rosa se pegando, e ele quer vomitar com essa cena. Enquanto isso, seus companheiros de equipe planejam algo, e depois de afundarem suas armas, planejam descansar para a noite. Kagu pergunta a Yama se ele realmente quis dizer isso quando convidou para se juntar ao Esquadrão Amarelo mais cedo. Yama diz que tinha certeza disso, mas se Kagu ainda quiser se juntar ao Esquadrão Azul, tudo bem para ele. Isso lembra Kagu de seus dias de escola com Uraebe, e ele sorri antes de sair para ver os instrutores. Yama também tem alguns planos, e ele tenta dizer a Cute que não vai encontrar a namorada dela porque ela não tem uma, mas ela não se importa. Kagu encontra Di quando ele está voltando e diz a ele que eles discutiram algo importante e que ele deveria aprender sobre isso com a Cute. Ele então agradece a Di do nada por fazê-lo perceber suas habilidades. Kagu costumava considerar Uraebe seu herói, mas agora ele está determinado a se tornar um herói. Enquanto ele anda por aí, ele vê algumas penas etéreas caindo lentamente no chão. Ele olha para frente e encontra o monstro-chefe com as asas arrancadas e um Ranger azul ferido à sua frente. X percebe e o reconhece, mas agora Kagu está apavorado demais. Ele foge, incapaz de compreender o que acabou de ver. Ele quer que alguém salve o Ranger azul, mas então decide ser esse alguém. Ele corre para o lado e se coloca na frente do Ranger azul e saca seu sabre de luz, dizendo ao monstro, chefe, para não machucar mais a garota. Ela diz para ele fugir, mas Kagu apenas a empurra para o elevador e a porta se fecha enquanto ela tenta dizer para ele fugir. Kagu ainda está de frente para o monstro-chefe, e ele grita que também é um Ranger. Ele salta sobre ele com um ataque, mas o chefe simplesmente atira através dele, batendo-o contra a parede. No entanto, ele também sofreu muitos danos contra o Ranger azul, e decide ir para um lugar tranquilo para se recuperar.
Ele pede a X para limpar a bagunça. Ela apenas olha para Kagu e o chama de tolo. Por outro lado, Di viu Yama indo para algum lugar, então ele o seguiu, apenas para descobrir que ele estava tentando negociar com Ishii para conseguir o lugar das Vadias Rosas em sua equipe em troca de entregar a chave. Ishii está disposto a aceitar e Di ouve tudo debaixo da mesa. Ele percebe que Ishii é um escroto ainda maior do que ele, mas agora, ele tem que fazer alguma coisa antes que eles percam a chave. No entanto, Yama não entrega simplesmente a chave para Ishii, porque foi a equipe deles que trabalhou duro para ganhar essa chave. Di sai de seu esconderijo e diz a Yama que ele fez a coisa certa, e eles voltam imediatamente. Logo depois disso, Suzu e outros veteranos encontram as manchas de sangue no local onde o monstro-chefe lutou contra o Ranger Azul e derrotou Kagu. Suzu diz que, como o atacante está à solta, eles não deveriam estar realizando um exame, mas seus colegas discordam. Toki diz a todos para trazerem suas réplicas de artefatos divinos, porque eles devem caçar o inimigo sozinhos sem que os superiores saibam disso. No dia seguinte, Di e sua equipe estão reunidos e Kagu parece estar perfeitamente bem, apesar dos sérios danos que sofreu ontem. Eles se aproximam da outra equipe e Ishii sugere que eles duelam entre si para obter os direitos às chaves. Di diz que eles vão lutar um contra um em duelos justos, e a única arma que eles podem usar são seus sabres de luz. Os confrontos são definidos em breve, com Kagu enfrentando Uraeb e Akuchi enfrentando Ishii. Di enfrenta Shin e o provoca por traí-los e se aliar aos inimigos. Shin responde que está disposto a trair todo mundo para se tornar um Ranger oficial para cumprir seu objetivo. Di simplesmente diz a ele que ele está apenas exagerando, e o incidente com seu irmão não foi culpa de um monstro-chefe porque todos eles estão mortos. Shin fica furioso com isso e saca seu sabre de luz, e Di faz o mesmo. No entanto, o sabre de luz de Di é muito mais longo e poderoso, e Shin fica pasmo ao ver isso. Ontem, Akuchi contou a Di sobre algo extraordinário que Kagu havia descoberto em sua arma. Além de ser uma arma e um sabre de luz, ela poderia ser modificada para uma terceira configuração que libera uma grande quantidade de energia de uma vez, e é extremamente útil para uma luta de curta duração. Agora, todos estão usando a mesma configuração de explosão de energia. Di gira a longa lâmina de laser, destruindo o chão a cada giro, e Shin só consegue desviar de seus ataques. Di ri, dizendo que agora ele é invencível, e Shin dispara um extintor de incêndio para bloquear sua visão. Ele começa a atirar nele e Di enfrenta todos os tiros antes de desferir um ataque poderoso que destrói o chão sob ele. Shin está no chão agora, e Di aponta sua espada para ele, pedindo para ele desistir da chave e também da estúpida busca por vingança. Ele diz a Shin para admitir que não havia monstro-chefe que matou seu irmão mais velho, e que ele estava apenas imaginando coisas. Isso enfurece Shin, porque essas são as mesmas palavras que o Ranger Vermelho lhe disse no funeral de seu irmão. Shin tentou convencê-lo de que viu o monstro-chefe com seus próprios olhos, mas o Bastardo Vermelho se recusou a acreditar nele. Ele disse que o monstro-chefe só desce para confrontos de domingo, e seu irmão deve ter sido morto por um lutador fraco. Ele disse a Shin que seu irmão era muito fraco para ser um Ranger, e essas palavras ainda o alimentam. Shin se levanta, dizendo a Di que ele não vai parar por nada, porque toda a força Ranger é seu inimigo. Di vê um vislumbre de si mesmo nele, então ele pede para ele se render amigavelmente. No entanto, Shin o ataca e Di é forçado a derrubá-lo com todo o seu poder. Enquanto Shin cai, ele se lembra das palavras de seu irmão quando ele tinha acabado de passar nos testes para se tornar um cadete Ranger. Ele costumava dizer que não são apenas os monstros, mas todas as injustiças do mundo que são seu verdadeiro inimigo. Pensando nisso, Shin se levanta e começa a bater sua espada nas rochas. Di pergunta se ele perdeu a cabeça, mas então a espada de Shin quebra e ele consegue liberar o modo de explosão de energia para o choque de Di. Agora eles estão em igualdade, e Shin declara que certamente vencerá esta luta. Enquanto isso, Akuchi empurrou Ishii para trás, e ele só pode se esconder enquanto ela o procura. Em outro lado, Shippo continua se gabando da forma de explosão, e como ele é imbatível com ela. Vendo que ela não tem chance, sua oponente decide se render, e Shippo fica perplexo. Em outro local, Yama tem a clara vantagem sobre a Vadia Rosa que está esfarrapada e cansada depois de lutar contra ele. Yama diz a ela que antes ele pensava que o título de Guardião do Dragão era como um troféu, mas ele realmente percebeu que pode exibir seus encantos para mulheres do mundo todo usando isso. Isso deixa a garota rosa assustada, e então Yama começa a atacá-la novamente. Ao mesmo tempo, Uraeb está enfrentando Kago, mas ele é na verdade X disfarçado. A lesão em seu olho libera as partículas de poeira negra e Uraeb está nervoso agora, pois pergunta ao seu oponente quem ele realmente é. No entanto, Shin e Di estão igualmente pareados com ambos, utilizando a forma de explosão de energia de suas armas. De volta à luta entre a garota rosa e Yama, ela declara que sua determinação em se tornar uma guardiã do dragão é muito mais forte do que ele e seus sonhos pervertidos. No entanto, nesse exato momento, Kagu chega carregando a chave azul e a garota rosa tem medo de que Uraeb já tenha perdido. Ela de repente começa a relembrar seu passado. Ela sempre esteve sozinha, mas não era forte o suficiente para sobreviver no mundo sozinha. É por isso que ela sonhava em se tornar como os guardiões do dragão que todos admiravam. Com essas altas ambições em mente, ela avança contra Kagu, que de repente saca seu sabre de luz e a desarma. Ele está prestes a finalizá-la também, mas então Yama intervém entre eles e bloqueia o ataque de Kagu.
Ele é arremessado para o lado e Kagu volta ao seu plano inicial de matar a Vadia Rosa. No entanto, Yama decide desistir para salvar a vida dela. Kagu pede a ele a chave e Yama a entrega sem resistência. A Vaca Rosa fica perplexa com esse desenvolvimento, e ela pergunta a Yama por que ele a está salvando quando ela é uma inimiga. Ele simplesmente se deita no chão e diz que seu sonho é criar um harém com garotas bonitas, e ele está atrás de todas as garotas do mundo. Ele diz à Vaca Rosa que não pode deixar uma garota fofa como ela se machucar para se tornar uma Ranger, e ela fica totalmente assustada. Ela o chama de pervertido antes de sair, mas começa a sorrir para si mesma depois de virar as costas para ele. Na frente de Shippo, ele tem tentado impressionar a oponente exibindo seus enormes músculos na frente dela. Ela continua elogiando-o, dizendo que até mesmo a forma de explosão empalidece em comparação com seus músculos. Então, de repente, seu sabre de luz fica sem energia e desativo. Era isso que a Beat 2 estava mirando, porque ela calculou que o modo de explosão drenaria rapidamente a energia do sabre de luz. Ela diz a Shippo que a vitória é dela e atira nele a queima-roupa. No entanto, sua bala apenas ricocheteia em seu peito duro e bem tonificado. A Beat 2 fica chocada, e ela lança uma saraivada de tiros em Shippo, que nem se incomoda em se mover. Depois de suportar todas as balas, ele nem está arranhado e diz que armas fracas não farão nada contra ele. Ele declara com orgulho que a única arma em que podem confiar é o próprio corpo. Ele se prepara para acertar Beat também com um soco que a mandaria para o Reino das Sombras, mas ela se rende de verdade desta vez. Shippo para seu soco no último momento, e então ela lhe dá sua chave. Ele respira fundo depois disso e começa a rir o mais alto que pode para anunciar a todos que garantiu a chave rosa. A fofa ouve isso, e ela fica feliz por terem vencido pelo menos uma rodada, mas então de repente seu sabre de luz também fica sem energia. Ela entra em pânico ao ver isso, mas Ishii aproveita a chance e começa a atirar nela. O primeiro tiro mal arranha seu rosto, e ela rapidamente corre e se abriga atrás de um pilar. A verdade é que seu sabre de luz ainda tem um pouco de energia, mas ela está guardando para o final. Ela decide se esconder dentro de um carro por enquanto, mas então de repente ela encontra uma arma apontada para ela. Ishii já estava no carro, e ele diz a ela para tirar as mãos do sabre de luz imediatamente. A fofa tenta distraí-lo, dizendo que ele é mais corajoso do que ela esperava, e ele pergunta se ela achou que ele nunca viria lutar na linha de frente. Ele começa a falar sobre como ele está tentando se tornar um Ranger oficial há muito tempo. Seus contemporâneos desistiram desse sonho e começaram outra vida, mas ele afirma ser um homem de justiça que não vai parar até que todo o mal seja destruído. No entanto, a fofa o chama de Wanabe. Ela diz que ele apenas finge estar lutando, quando na verdade é um covarde. Isso enfurece Ishii e o faz perder o foco, dando à fofa a chance de ativar seu sabre de luz e explodir o carro inteiro. Ishii é arremessado com a explosão, mas ela fica presa e leva muitos danos. Ela nem consegue mais mover o corpo, e Ishii ri, dizendo que venceu. No entanto, a fofa lhe diz que tudo bem, mesmo que ela tenha perdido, porque seu verdadeiro trabalho era ganhar tempo. Nesse exato momento, Shippo aparece atrás de Ishii e diz à fofa para deixar todo o resto com ele. Por outro lado, Shin é quem está empurrando Di. Ele joga alguns veículos nele e enquanto Di tenta cortá-los, Shin o ataca por trás. Uma enorme explosão acontece, mas quando a poeira baixa, Shin descobre que Di não está mais à sua frente. Na verdade, ele está se recuperando dos danos que sofreu atrás dele, e Shin se vira apenas depois que ele conseguiu restaurar seu corpo completamente. Eles se atacam novamente, determinados a vencer e destruir os ideais um do outro, mas então de repente, Kugo chega ali do nada e imobiliza Shin. Ele aponta seu sabre de luz para ele e pede para ele se render, mas Di não quer que sua luta termine assim. Começando em outro local, a Ranger Azul está sangrando na chuva. Ela está muito exausta e ferida para sequer se mover, e então Drag, o mascote de pelúcia de dragão dos Rangers, chega ali. Ele pergunta se ela foi ferida por um monstro-chefe, e a garota só consegue pedir para ele entregar sua mensagem ao Guardião do Dragão Azul. Ela se lembra da primeira vez que conheceu o Guardião Azul, que a tratou como uma criança estúpida e não queria nada com ela. No entanto, ela estava determinada a ajudá-lo com todas as suas forças e continuou agindo como sua assistente pessoal. Ela achava que ele era uma pessoa preguiçosa, mal-humorada e violenta, mas um dia ela o viu espancando algumas pessoas que estavam maltratando um gato de rua. Naquele dia, sua opinião sobre o Guardião Azul mudou, e ela disse a ele para não falar em público, pois isso só o faria ser mal compreendido. Agora, o Guardião Azul chega ali e se transforma na frente dela. Então outras pessoas também vêm ali para levar a garota para o hospital. Ela sorri para o Guardião Azul contando sobre os cadetes que estão no subsolo e pede para ele salvá-los. Ela também lhe dá permissão para falar, e ele sorri antes de liberar o poder de seu artefato divino, Leviatã. O poder de seu artefato divino abala toda a área, e o teto sobre Di e outros de repente racha quando uma enorme quantidade de água desce e os leva embora. Kugo, que na verdade é X disfarçada, é atingida no olho, e enquanto ela está reparando seu corpo, o Guardião Azul chega ali e a percebe. Ele acredita que X é quem feriu seu parceiro, e ele se prepara para exterminá-la. No entanto, X foge, determinada a garantir que o Guardião Azul não alcance o monstro-chefe ferido. Ela está pronta para se sacrificar por sua causa, mas quando ela se vira, a Ranger Azul corta seu corpo ao meio.
Apesar disso, ela não morre, e seu corpo é reparado quase instantaneamente. O Guardião Azul a chuta para dentro de um trailer, onde ela se pergunta por que ainda está viva. O Guardião Azul entra e diz a ela que não usará seu artefato divino, mas armas comuns para garantir que ela sinta a dor de machucar seu parceiro. X se transforma em sua verdadeira forma e salta sobre ele, mas ele simplesmente corta suas pernas com uma vara cega. Ela cai no chão e então o Guardião Azul a apunhala, fazendo-a gritar de dor. Ele levanta a cabeça dela e diz a ela que se ela não quiser sofrer mais, ela deve apenas dizer a ele a localização do monstro-chefe. X apenas diz a ele que o hálito dele cheira mal, e ele apunhala a mão dela, fazendo-a gritar mais uma vez. Ela continua se contorcendo de dor, e o Guardião Azul pega outra vara. Ele diz a ela que ela não pode escapar, e ele também não permitirá que ela morra. Agora tudo o que resta para ela é suportar a dor até perder a sanidade. Ele continua apunhalando X com as barras e ela grita de dor enquanto implora para ele parar. Ela não sente nada além de dor, e isso de repente a faz questionar por que ela está suportando isso. Ela se pergunta qual é o propósito de sua vida quando de repente se lembra do momento em que conheceu o monstro-chefe. Ele lhe disse que ela era como sua querida filha e até lhe deu um nome. Ela começa a se levantar apesar das barras perfurando seu corpo, e o Guardião Azul decide terminá-la porque ela não vai falar. Nesse exato momento, um raio de sabre de luz atinge o trailer e o faz arrastar no chão, fazendo o Guardião Azul largar sua arma. Ele abre a porta e sai, perguntando quem foi o idiota que ousou atacá-lo. Dee chega ali e se desculpa, fingindo ser um cadete que achou que seu oponente estava escondido dentro do trailer. O Guardião Azul decide poupá-lo desta vez e então entra no trailer novamente, dizendo que X machucou seus subordinados, e é por isso que ele certamente a vingará. Dee o provoca dizendo que é uma ideia tão nobre cometer atrocidades em nome de seus camaradas, e o Guardião Azul pergunta o que ele quer. Dee simplesmente diz a ele que ele está ali para salvar seu camarada também. O Guardião Azul percebe o que está acontecendo e tenta pegar sua arma, mas Dee o ataca com a forma Burst antes disso, forçando-o a usar um sabre de luz para bloquear seu ataque. Dee está determinado a matar o Guardião Azul para vingar todos os seus camaradas caídos. Mas assim que ele está prestes a perfurar sua guarda e acertá-lo, o Guardião Azul ativa uma barreira que seu parceiro lhe deu alguns minutos atrás. Ele agradece a ela por isso, e então diz a Dee que ele morrerá por quebrar as regras. Dee tenta agir inocente novamente, dizendo que ele estava ali apenas para salvar Kagu, que é seu amigo, e isso dá a X uma ideia do que fazer. No entanto, o Guardião Azul já se cansou dessa besteira, e ele insere a arma de seu parceiro em seu artefato divino e cria uma cabeça de água gigante que dispara um canhão de água em Dee. Ele apenas fica ali observando, mas então X chega ali disfarçada de Kagu e empurra Dee para fora do caminho. Eles fogem do canhão de água e X revela que esta é a arma usada pela garota Ranger Azul, e até o monstro-chefe teve dificuldade em lidar com ela. Dee fica chocado ao ouvir sobre um monstro-chefe, mas nesse exato momento uma bolha de água contendo uma imagem 3D de um cavalo marinho aparece diante deles e explode. Dee de alguma forma evita levar qualquer dano, mas X sofreu danos severos e seus ferimentos nem estão curando agora. O Guardião Azul tem ainda mais bolhas explosivas como essas prontas, e ele as dispara em direção a Dee, que continua correndo e se esquivando dela. Nesse exato momento, X chega ali dirigindo uma van e a joga bem no Guardião Azul. Uma enorme explosão ocorre e X é arremessada para trás. Dee vem pegá-la e diz a ela que ela não deve se esforçar porque está ferida. No entanto, ela acredita que eles não têm como vencer o Guardião Azul, e ela já está no seu limite. O Guardião Azul sai do fogo ileso, e antes que ele possa atacar novamente, X desiste e concorda em levá-lo ao monstro-chefe, para a surpresa de Dee. X lidera o Guardião Azul e Dee junto com ela, mas ele fica impaciente e a chuta para o chão. Ele aponta sua arma para ela, perguntando quando eles chegarão ao monstro-chefe. X diz a ele para ter um pouco de paciência porque levará algum tempo e em resposta o Guardião Azul apunhala seu ombro. Ele diz a ela para não dar ordens a ele e está prestes a apunhalá-la novamente quando de repente Dee entra no meio dele. Ele diz que X é uma cativa que nem tem energia para lutar, então eles deveriam tratá-la com compaixão, mesmo que ela seja uma inimiga. Dee está nervoso enquanto espera a reação do Guardião Azul. No entanto, o Guardião Azul começa a rir de suas palavras. Ele diz para Dee não confundir o X com o inimigo, porque ela é só um saco de pancadas. Os únicos monstros que realmente representam ameaça são os chefes, e lutadores fracos como esses nem merecem atenção. Ele avisa o Guardião Azul que às vezes ignorar certas coisas pode custar a vida, e ele não gosta nem um pouco de ouvir isso. Mas o X intervém e manda eles pararem, prometendo que o chefe está logo ali na frente. Ela os leva até uma porta de ferro trancada, e o Guardião Azul simplesmente a explode. Eles entram na sala escura, e o que encontram é uma árvore gigante com frutos enormes pendurados. De repente, um rosto aparece no tronco, e o Guardião Azul parece reconhecer. O chefe também se lembra dele do último encontro. Dee não acredita que um chefe desses realmente exista de verdade. Enquanto X só consegue pedir desculpas pela incompetência, ela implora para que ele realize o desejo desesperado deles, eliminar os Guardiões Dragão agora. O Ranger Azul lembra que ela está diante de um Guardião Dragão, então é melhor cuidar das palavras. Ele aponta a lança para o chefe, que pede calma, sem pressa. Ele sugere resolver as coisas na conversa, sem violência, mas o Guardião Azul não está para papo.
aponta a arma para o chefe quando a Dee, do nada, diz que quer conversar com ele. O Guardião Azul manda ele calar a boca, porque vai enfrentar o chefe sozinho, sim senhor. Ele carrega seu artefato divino e dispara um canhão d'água poderoso, que empurra Dee e X para trás. O chefe nem consegue desviar do ataque, e quando a poeira baixa, só resta um buraco enorme no tronco da árvore. Os frutos começam a cair um a um, e o Guardião Azul fica satisfeito. X fica furiosa e tenta atacar, mas o conselho do chefe é para ela não ser impaciente. A voz parece vir de todos os lados, dizendo que um humano como ele não pode entender a existência divina dele. De repente, os frutos começam a rachar, liberando uma luz dourada. Da luz surge a versão evoluída do chefe, e não de um só, mas de todos os frutos. X caminha fanática em direção aos chefes, chamando ele de luz guia que vai apagar a escuridão. Mas o Guardião Azul não vai se intimidar só com isso. Ele manifesta o poder do artefato divino e lança bombas de bolha nos clones, explodindo todos. Dee resmunga, se perguntando se até um chefe é páreo para o Guardião Azul. Mas o chefe ainda não morreu, e seus clones continuam surgindo. Ele declara que a luta só acaba quando o corpo real for destruído, e manda os clones atacarem o Guardião Azul. O Guardião Azul dispara o canhão d'água para afastar os clones, mas eles atacam sem parar. Os raios laser o forçam a recuar e destruir a enorme Waterface. Ele também leva um dano ao ser atingido por um laser, mas continua avançando contra os clones do chefe. Dee fica impressionado ao ver que o chefe parece estar levando vantagem na batalha, e X se gaba que só o chefe pode derrotar os Guardiões Dragão. Enquanto o Guardião Azul luta contra os clones, X percebe o corpo real do chefe e corre até ele. Dee a segue, apresentando o chefe como um dos lutadores que antes era peão dos Rangers, mas agora está do lado dele. Dee cumprimenta o chefe nervoso, enquanto a mão vai para o sabre de luz nas costas. O chefe diz que ele aguentou firme todos esses anos, e agora podem realizar o sonho de dominar o mundo. As palavras lembram Dee da vida dura, que ele e os outros lutadores levaram até agora. Ele também recorda a felicidade de lutar ao lado dos cadetes humanos, e a ideia do chefe matá-los o incomoda. Então ele ativa seu modo explosão e crava a lâmina no peito do chefe. X e o chefe ficam chocados, e Dee pede desculpas, dizendo que a mão escorregou e ele acabou esfaqueando. O chefe vê isso como rebelião, mas antes que ele faça algo, Dee arrasta o sabre pelo corpo dele e o mata. X só pode assistir horrorizada, e parte para cima de Dee ao perceber o que ele fez. Ela o imobiliza no chão, perguntando como ele ousa ferir um chefe, já que eles são seus pais e mestres, a quem devem lealdade absoluta. Ela diz que é imperdoável rebelar-se contra eles, e pergunta por que Dee atacou o chefe agora há pouco. Apontando os braços afiados para ele, pergunta se ele está do lado deles ou dos humanos. As palavras fazem Dee lembrar do Kagu, que o reconheceu como aliado, e ele fica sem resposta. Nesse momento, o chefe se levanta para enfrentar o Guardião Azul, que já derrotou todos os clones. Ambos estão feridos e cansados, e planejam acabar com a luta no próximo movimento. Eles avançam um contra o outro, mas o chefe já tem um plano de fuga. Na verdade, todos os clones são seu corpo real, e se um escapar, ele pode se alimentar dos humanos e recuperar forças. Ele está prestes a sair pelo buraco no teto quando um ataque de fogo cai sobre ele. O chefe recua e de repente Suzu, Toki e outros Rangers chegam para enfrentá-lo. Eles ativam seus artefatos divinos, e o chefe também se prepara para a batalha. Toki dispara seu canhão dragão, e o chefe rebate com um raio laser. O laser quase acerta o Toki, mas os Ranger Rosa musculoso bloqueia com os punhos. Suzu usa seu poder para pausar e acelerar os eventos, e com sua ajuda, o Rosa desvia o tiro para o chefe com ainda mais velocidade. O chefe leva um golpe direto, e Toki dispara de novo para finalizar. O Rosa relaxa a guarda, mas o chefe faz um ataque desesperado. Por sorte, a Ranger Verde aparece e devora o ataque. O sabor do poder é suficiente para ela saber que esse é o chefe que procuravam há tempo. O chefe agora é só um passarinho bravo e continua disparando lasers. Toki ataca de novo e o explode. Mas o chefe tem outro corpo reserva observando tudo, e de repente Suzu aparece atrás dele e usa seu controle remoto para silenciar a situação. Ela pergunta se ele não está sendo fácil demais para um chefe. Enquanto isso, o Guardião Azul já derrotou quase todos os clones e foca no que parece ser o corpo principal. O chefe percebe que não pode contar com os clones enviados e decide revelar o verdadeiro poder dos chefes. Mas o ataque que vai usar precisa de preparação, e ele pede para X defendê-lo enquanto se prepara. Ela obedece e se coloca na frente do ataque do Guardião Azul. Dee intervém a tempo e consegue salvá-la de ser completamente destruída. Iggs e Dee levam alguns danos, e ele perde a consciência ao bater a cabeça numa quina afiada. Nos sonhos, Dee imagina que conquistou o mundo e virou seu mestre, com X ao lado. Os humanos se curvam e realizam todos os seus desejos, e os cadetes do time dele também estão lá. Dee mostra a eles o gosto do luxo, ostentando sua riqueza infinita, mas o sonho vira pesadelo quando o chefe aparece no restaurante. Ele mata o chefe que preparou as carnes, dizendo que humanos são inferiores ao gado e não têm direito de matar outros animais para comer.
Dee entra em pânico e manda os amigos fugirem, mas eles dizem que está tudo bem. Estão dispostos a se sacrificar para serem mortos pelo chefe, pois se sentem culpados pelos pecados que os Rangers cometeram contra os monstros. O chefe mata todo mundo, e Dee se vê no meio dos corpos dos amigos. De repente, ouve a voz do Ribai, parabenizando pela vitória. Ele pergunta se Dee está satisfeito, porque é assim que é o sonho de dominar o mundo. Dee perde a cabeça, dizendo que não era isso que queria, e Ribai diz que é isso que acontece se os Rangers morrem e o chefe vive. Ele pede para Dee desistir de destruir os Rangers e se juntar a ele para reformá-los. Dee volta à realidade e vê X tentando rastejar até o chefe, que nem está mais ali. Ele usou ela como escudo para ganhar tempo e fugir, e agora ela está perdida, sem saber mais pelo que lutar. Enquanto isso, Ishii e os outros apoiam o Shin enquanto tentam escapar do local do teste. Eles se perguntam se devem tentar recuperar as chaves, mas a Vadia Rosa acha que não vale a pena, pois a situação está muito perigosa. Ela sente alguém se aproximando e corre na frente, esperando que alguém tenha vindo resgatá-los. Mas se depara com o chefe e volta correndo para o time, dizendo que não viu nada. Shin percebe que algo está errado, pega um sabre de luz e avança, enquanto uma explosão sacode o lugar. Yama e os outros também percebem e se perguntam se devem entrar na luta ou evacuar. Yama vê o chefe em forma de pássaro voando e sai atrás, movido pelo instinto de caçá-lo. Mas ao encarar o chefe, ele se vê em perigo, pois o passarinho está prestes a atirar nele. Por sorte, Jin chega a tempo e corta o passarinho bravo ao meio. Ele declara que vai derrubar o chefe, que responde que vai mostrar o poder dos monstros e puni-lo como fez com outro humano igual a ele. Nesse momento, Yuraebe aparece por trás e pergunta ao chefe se ele está falando do Kagu. Ele está furioso com o monstro que matou seu amigo, e todos compartilham o sentimento. Eles se unem para derrotar o monstro-chefe em nome dos Rangers, quando de repente ouvem passos pesados se aproximando. É Dee quem finalmente percebe de que lado está. Ele não vai se aliar ao monstro-chefe nem aos humanos, porque o único lado que ele vai escolher é o dele. Ele pensa que é um monstro, e que vai conseguir tudo o que quer e destruir quem estiver em seu caminho. Ele não se importa se é o monstro-chefe ou os Guardiões do Dragão, porque todo mundo que não concorda com o ideal dele é seu inimigo. Ele fica ao lado dos cadetes Ranger, jurando que vai garantir que tudo saia do jeito dele. Shun avança primeiro contra o monstro-chefe, que desvia facilmente seu sabre de luz, e então Yuraeb tenta atirar nele, mas ele bloqueia as balas facilmente usando suas penas. Ele afirma que a coragem deles é notável, mas seus ataques fracos não serão capazes de detê-lo. Yuraeb de repente dá a deixa para Dee, e ele avança contra o monstro-chefe com o sabre de luz modo explosão, dizendo ao monstro para provar o poder do gadget feito por Kagu, a quem ele matou. Usando o ataque, Dee consegue empurrar o monstro-chefe através da parede, e outros vêm para apoiá-lo. No entanto, o monstro-chefe conseguiu desviar de seu ataque no último momento, e ele mal sai ileso. Ele pergunta a Dee se ele realmente planeja trair os monstros, e então decide atirar o sabre de luz modo explosão de suas mãos. Dee entende o plano dele, então ele entrega o sabre de luz para Ishii antes de fugir com outros cadetes. Ishii mal desvia do ataque a laser do monstro-chefe, e então começa a repreender Dee por colocá-lo em risco. No entanto, Dee apenas pede para ele passar o sabre de luz para protegê-lo do laser do chefe, que demora um pouco para carregar. Ele planeja que o resto dele se aproxime do chefe para que possam derrubá-lo, e Ishii não tem escolha a não ser seguir o plano. Ele joga o sabre de luz para Pink Beach também, bem quando o laser atinge o pilar atrás dele, e ela o passa para Pink Beach a primeira, que mal desvia de um ataque do monstro-chefe. Dee diz a ela para tentar se aproximar do monstro-chefe. Nesse momento, Pink Beach também salta sobre ele, e Dee joga o sabre de luz para ela. Ela tenta acabar com o monstro-chefe se aproximando dele, mas é forçada a recuar quando ele quase a atinge com um laser. No entanto, ela tem uma ideia, e entrega o sabre de luz para Pink One, dizendo que elas farão um 2. Pink One ainda nem processou o que ela está dizendo quando Pink Two salta em direção ao monstro-chefe. Pink Beach One joga o sabre de luz em direção a ela, e ela simplesmente o joga em direção ao monstro-chefe. Ele fica confuso com isso e abandona atirar nela com um laser, apenas para descobrir que Pink One já está na frente dela, e ela pegou o sabre de luz. Ela libera o modo explosão e o balança contra o monstro-chefe, que tenta recuar, mas Pink Beach Two o chuta por trás e o empurra para frente. Doce espera matar o monstro-chefe, e os outros cadetes também liberam o modo explosão para ajudar a finalizá-lo. No entanto, o monstro-chefe tem um seguro na forma do pequeno pássaro furioso, que começa a carregar seu laser para atirar em Pink One. Dee consegue alertá-la a tempo, mas ainda assim o pássaro furioso consegue derrubar seu sabre de luz modo explosão. Pink One está desarmada e indefesa agora, e o monstro-chefe planeja explodi-la. Mas assim que ele está prestes a atirar nela, Ishii a empurra para a segurança e é atingido pelo laser que o mata no local. A garota está preocupada com ele, mas esquece que está bem na frente do monstro-chefe, que se aproxima sorrateiramente por trás dela e coloca sua pena ao redor dela, fazendo-a refém. Ele pede a ela para parar de tremer de medo, porque ela vai ser enviada para outro mundo com todos os seus amigos. Por outro lado, os Rangers de patente inferior estão enfrentando os clones do monstro-chefe em outro local.
Toki fica muito animado porque restam apenas 4 clones, e ele baixa a guarda. Aproveitando essa chance, o monstro-chefe arranca sua mão com um tiro de laser, mas felizmente o macho Pink Ranger tem o poder de regenerá-la do zero. O Green Ranger coloca sua máscara e pede a Suzu para apoiá-la enquanto ela salta bem alto. Suzu usa seu controle remoto para acelerar seus movimentos para que o monstro-chefe não possa reagir a ela. O Green Ranger dá uma grande mordida em seu peito que lhe causa muito dano. O monstro-chefe diz que eles são muito notáveis, mesmo não sendo guardiões do dragão, então ele decide derrotá-los usando todo o seu poder. Todos os 4 clones caem no chão, e eles começam a criar um raio laser gigantesco para aniquilar seus inimigos. O Green Ranger diz a Toki para contra-atacar, e ele libera todo o poder de seu artefato lendário para atirar 9 serpentes de fogo nele. No entanto, todos os seus ataques passam pelo monstro-chefe, que o provoca por sua mira nível Stormtrooper. Nesse momento, Suzu pausa o ataque de Toki, pois ele cercou o monstro-chefe, que não consegue entender o motivo dessa manobra. É hora do Green Ranger brilhar, e ela simplesmente suga todo o poder reunido pelos clones do monstro-chefe. Para finalizar, o Pink Ranger usa um ataque de força total que transforma os clones do chefe em purê e até destrói a barricada colocada ao redor dele por Toki. Eles acham que lidaram com os clones do monstro-chefe, mas acontece que Suzu ajudou um dos clones a escapar, pois ela já foi membro de um culto que adorava aqueles monstros-chefe. No entanto, assim que o clone do Pássaro Furioso sai do porão, ele encontra o Pink Ranger esperando por ele. Ela ativa suas botas divinas e o chuta para o espaço sideral, onde ele explode. Sua assistente chega lá para informá-la sobre a situação abaixo, mas a única coisa com que ela se importa é com seu irmão Ribai, que ela acredita estar no porão, sem saber que é Dee disfarçado. Enquanto isso, no porão, Pink Beach One se recusa a ser o escudo monstro-chefe, mas Dee não pode deixá-la morrer em vão. Ele diz ao monstro-chefe que eles se rendem e pede aos cadetes para abaixarem suas armas. Eles não têm certeza no início, mas ele consegue convencê-los de que salvar seu amigo é mais importante agora. Os companheiros concordam facilmente, mas Pink Beach 2 decide fugir em vez de jogar sua arma. Até Yuraeb protesta sobre desistir de seu sabre de luz, mas Shin pergunta a Dee se ele tem um plano. Ao ouvir que ele tem algo em mente, ele concorda com ele e entrega seu sabre de luz. Finalmente, Dee apresenta todos os sabres de luz ao monstro-chefe e pede para ele deixá-los ir com isso. Ele apenas ri, perguntando se ele realmente acha que isso é o suficiente para ele ter misericórdia deles. No entanto, ele aproveita essa chance e cria uma abertura para um de seus clones de pássaros furiosos voar para a superfície. Ele declara que vai conquistar o mundo e cuidar bem dos habitantes da superfície, quando de repente Ishi se levanta. Com o último resquício de sua energia, ele descobre o que o plano de Dee significa e diz ao monstro-chefe que ele já perdeu porque sofreu alguns danos antes. Ele desmaia com isso e nesse momento o rosto do monstro-chefe racha, revelando os tecidos mais macios por baixo. Aproveitando essa chance, Pink Beach chuta um sabre de luz, aponta para a cabeça do chefe e o ativa, causando dano suficiente para escapar de seu alcance. Ela então tenta atirar em seu clone em fuga, mas sua arma não tem carga. Felizmente, Yama persegue o clone do pássaro com seus pés velozes e consegue derrubá-lo. Nesse momento, a parede atrás dele se abre e Shippo faz sua entrada dramática carregando Pink Beach 2. Ele esmaga outro dos clones ao pousar, e agora a batalha virou subitamente a favor dos cadetes. O monstro-chefe usa seu raio laser para destruir os sabres de luz e pensa que tem a vantagem agora. Seus clones tentam atirar em Yama e Kyuchi a queima-roupa, mas Kyuchi aponta o laser do clone e destrói o clone atacando Yama com ele. Ela joga o clone para Shippo, que consegue esmagá-lo com um soco. O monstro-chefe ainda finge ter a vantagem e diz a todos para se renderem, mas então Dee vem até ele e revela que ele está errado. Os sabres de luz que ele destruiu antes eram falsos que ele criou usando seus tecidos, e ele simplesmente os absorve de volta em seu corpo. Os sabres de luz reais estão com Yuraeb e Shen, que atacam o monstro-chefe por trás e conseguem dar um corte limpo nele. O monstro-chefe amaldiçoa Dee por traí-lo enquanto cai no chão, e Dee esmaga sua cabeça declarando que não precisa mais dele. Ishii também perde a consciência para sempre, e Pink Beach só consegue chorar enquanto diz a ele que eles derrotaram o monstro-chefe, o que os torna tão bons quanto os Guardiões do Dragão. No entanto, Dee se afasta silenciosamente porque seus inimigos são os Guardiões do Dragão no final. A história então se move para o passado, para uma época em que um bando de criminosos liderados por um homem chamado Eoshima ataca um caminhão do governo carregando algum dinheiro. Eles ficam felizes em ver que a dica interna que receberam estava correta, mas Eyoshi ainda não confia em sua fonte. Nesse momento, o Red Keeper faz sua entrada lá e pede aos criminosos para se renderem. Eyashi e outros simplesmente o ignoram, pensando que ele deve ser um cosplayer porque o Red Keeper real não se incomodaria com eles. No entanto, ele é o verdadeiro e consegue derrubar os capangas em um instante. Eyoshi oferece alguma resistência e o Red Keeper diz a ele que ele é bom o suficiente para ser um Red Ranger. Nesse momento, o Dragon Mascot se teletransporta na frente deles e dá ao Red Keeper uma missão urgente, então ele simplesmente chuta Eyashi para longe, recupera o dinheiro e decola. No entanto, ele não percebeu que outra mala cheia de dinheiro ainda estava dentro do caminhão, e a gangue de Eyashi conseguiu enriquecer afinal. Chegam a um bar para celebrar o sucesso com a fonte interna.
Ayashi está afastado de todos, ainda xingando o Ranger Vermelho que age como se fosse o paladino da justiça. Nesse momento, uma amiga que trabalha no bar vem atendê-lo. Ela conta que arrumou um novo emprego, mas a empresa faliu por causa de problemas com monstros, então ela voltou pra cá, pra esse trampo de merda. Ao ouvir isso, Heihachi decide ir para casa em vez de comemorar com os amigos. Ele pega sua parte do saque e entrega a um homem, que na verdade era o Guardião Azul da época. O Guardião Azul pergunta a Heihachi a origem de sua renda, e ele responde que não pode contar a um Guardião Dragão. Bem, o Guardião Azul não se importa com o crime que Heihachi cometeu por esse dinheiro, porque no final ele o está usando para financiar o orfanato onde cresceu. Ao sair, ele descobre que o contato deles armou para seus amigos e os colocou atrás das grades por um crime que eles nem cometeram. Ele o confronta, perguntando como ele ousou fazer isso com seus amigos, e o homem diz que eles não tinham potencial, então ele os descartou. Heihachi ataca furiosamente o homem, apenas para ser empurrado por ele. O homem sai do carro e seu rosto começa a se rachar, revelando que ele era na verdade um monstro-chefe escondido em disfarce humano. O monstro causa cortes sérios no rosto de Heihachi, e ele perde a consciência. Quando ele recupera os sentidos, encontra todo o rosto enfaixado, e só consegue ouvir o Guardião Vermelho encenando um drama onde ele heroicamente salva seus amigos. O Ranger Vermelho disse a ele que ele está em uma situação muito ruim agora, e se ele quiser sair dela, ele deve abandonar a vida de crime e se tornar um Guardião Dragão. Heihachi retornou, mas quando soube que o Guardião Azul foi gravemente ferido pelo monstro-chefe que o traiu, ele ansiava por vingança. Ele pegou o artefato divino do Guardião Vermelho e se tornou o novo Guardião Azul, cuja primeira tarefa foi caçar o mesmo monstro-chefe. De volta ao presente, o Guardião Azul Heihachi está caído no chão após ser dominado pelos clones do monstro-chefe. Ele está prestes a ser atingido por um raio laser combinado, quando de repente um de seus subordinados aparece e o protege, levando o golpe. O Guardião Azul se preocupa com ele, mas seu subordinado ainda está vivo, e ele lhe entrega seu cartucho para usar todo o seu poder. O Guardião Azul reflete sobre sua vida e determina que não deixará seu amigo sofrer mais por causa de sua incompetência. Ele carrega o cartucho em seu artefato divino e usa uma habilidade especial para aprisionar os dois clones do monstro-chefe em uma bola de água. Eles não conseguem respirar lá dentro, então morrem de asfixia, e o Guardião Azul declara que vingou seu assistente. Bem, ela não está morta nem perto disso, mas suas juniores ficam muito felizes quando ela recupera o sentido. De volta à área de testes, o Guardião Azul tenta motivar seu subordinado a manter a consciência quando algo cai do teto. Ele imediatamente fica alerta e então ouve a voz de Dee vindo dos escombros enquanto ele se regenera dos ferimentos que sofreu devido à queda. Ele se levanta e declara que acabou de derrotar o monstro-chefe, e agora é a vez do Guardião Azul. Enquanto Do olha para os clones mortos do monstro-chefe, ele chama o Guardião Azul de aberração por tê-los matado sozinho. No entanto, ele se apresenta como um monstro diante dele e diz que a luta ainda não acabou. 13 anos atrás, quando Fighter D abriu os olhos pela primeira vez na Fortaleza Voadora, ele não tinha ideia de quem era. Havia outros lutadores lá além dele, e todos estavam tão confusos quanto ele. Enquanto isso, os monstros-chefes desprezavam os lutadores que acabaram de criar para neutralizar a vantagem numérica que os habitantes da Terra tinham sobre ele. Os dois monstros-chefes disseram aos lutadores que a partir de agora, eles também teriam que se juntar ao plano deles para a invasão da superfície. Apenas alguns meses depois disso, os Guardiões Dragão atacaram a Fortaleza Celeste e mataram todos os monstros-chefes lá. Após o massacre, o Guardião Vermelho disse aos lutadores que, como seus chefes estavam mortos, eles deveriam trabalhar lado a lado com os humanos. Um lutador excessivamente emocional avançou contra os Rangers, mas o Ranger Vermelho o cortou ao meio usando seu artefato divino. O lutador parou de regenerar depois disso, e enquanto todos se perguntavam o que estava acontecendo, Dee estava aterrorizado. O Guardião Vermelho falou sobre os artefatos divinos e então disse aos lutadores que eles não eram mais seus inimigos, mas subordinados. Mesmo assim, os lutadores mais leais ainda acreditavam que os monstros-chefes ainda estavam vivos e que eles voltariam um dia para ajudá-los a derrotar os Guardiões Dragão. Eles começaram a ir para a Terra para lutar, mas os cautelosos como D ficaram para trás. X perguntou a D se ele não iria se juntar a eles na missão, mas ele simplesmente disse a ela que era suicídio. Ele disse que não valia a pena arriscar sua vida pelos monstros-chefes, e X o chamou de covarde antes de sair. Eventualmente, os lutadores foram reduzidos a um mero circo, e eles tinham que atuar e ser derrotados pelos Rangers Dragão todos os domingos. Um dia, enquanto Dee interpretava o monstro-chefe, ele de repente sentiu uma crise de identidade. Ele se perguntou quem era e qual era seu papel na vida. Avançando muitos anos, e só depois de conhecer Ribai, Dee percebeu o que precisava fazer. Agora ele agradece ao ruivo maluco que o permitiu roubar sua identidade enquanto ele volta ao seu estado original. Ele fica diante do Guardião Azul e declara que é um lutador, pois decidiu lutar com a dignidade de um monstro. Dee declara que matará o Guardião Azul com certeza desta vez, e o lembra do incidente anterior onde ele falhou em finalizá-lo. Ele também está determinado a completar o trabalho desta vez, mas então ele de repente cai de joelhos. Dee pergunta se ele ainda está sofrendo com os danos que sofreu do monstro-chefe e o provoca dizendo que não lhe dará tempo para se recuperar.
O Guardião Azul se levanta novamente e diz a Dee que ele também não está pedindo isso. Ele afirma que seus instintos lhe dizem que Dee precisa ser morto agora, porque se ele sobreviver, ele pode se tornar uma ameaça ainda maior do que os monstros-chefes. Com isso, ambos se preparam para lutar e liberar seus poderes. O Guardião Azul dispara algumas bolhas explosivas em Dee, que salta para evitá-las, e então avança contra o Guardião Azul em seu modo de explosão. No entanto, a cabeça gigante de água o joga para longe com seu canhão de água. O Guardião Azul diz que não sabe como Dee aprendeu sobre o modo de explosão, mas ainda é uma arma barata adequada apenas para cadetes, e nunca pode igualar o poder de seu artefato divino que tem o poder do Deus Dragão. Dee fica confuso com isso, mas o Guardião Azul apenas lhe diz que tem o Deus ao seu lado. Ele lança outro canhão de água no lutador, que o desvia, e então segue usando as bolhas explosivas. No entanto, o Guardião Azul prende quebrando o teto usando o canhão de água, e Dee é enterrado sob os escombros. O Guardião Azul diz que é invencível com o poder do Deus Dragão. E agora ele nunca mais perderá nada. Ele envia algumas bolhas explosivas para dar o golpe final no lutador Dee. Dee corre para a árvore em uma tentativa de evitar os ataques, e diz ao Guardião Azul para dar um tempo, pois ele não pode simplesmente enfrentar o poder de um deus de imediato. Ele de repente alcança as costas do Guardião Azul, disfarçado de seu subordinado. Isso faz o Guardião Azul hesitar por um momento, e Dee aproveita a chance para dar um golpe limpo nele. No entanto, o Guardião Azul conseguiu ficar seguro graças à sua barreira. Dee amaldiçoa suas habilidades de trapaça, e o Guardião Azul diz que esta não é por causa do Deus Dragão, mas por causa de uma certa mulher. Dee pergunta o que ele quer dizer, mas o Guardião Azul apenas lhe diz que não é bom se distrair em uma batalha. Nesse momento, ele encontra uma bolha explosiva à sua frente, e é atingido em cheio por ela. O Guardião Azul decide finalizá-lo agora, e lança uma barragem de bolhas explosivas em sua direção. Para piorar as coisas, até o sabre de luz de Dee fica sem carga, e ele é atingido pelo ataque do Guardião Azul. No entanto, ele consegue sobreviver pegando o sabre de luz do subordinado Blue Ranger no último momento. O Guardião Azul diz a ele para se afastar do homem, e Dee concorda, dizendo que não recorrerá a truques baratos como usar reféns em sua luta. O Guardião Azul diz que esses são certamente altos padrões para alguém que está apenas tentando imitar a aparência de outras pessoas para trapacear. Dee o ataca, dizendo que essa é sua habilidade natural, então não conta. Dee então joga o sabre de luz inútil e transforma sua mão em uma lâmina. O Guardião Azul elogia seus esforços, mas declara que o acabará agora. Eles correm um para o outro e Dee se sente bastante pesado e revigorado, mesmo depois de receber o ataque pesado mais cedo. Mas assim que ele atinge o alcance do ataque, um raio laser perfura o pescoço do Guardião Azul, e ele instantaneamente larga sua arma. Dee nem consegue processar o que acabou de acontecer quando de repente avista o clone de pássaro do Monstro-Chefe junto com o Lutador X. O Monstro-Chefe elogia Dee, dizendo que, com sua ajuda, eles conseguiram derrotar o maldito Guardião Azul juntos. Dee ainda está abalado e pergunta ao Guardião Azul para dizer que ele não vai morrer. O Guardião Azul, no entanto, aceitou seu fim, e acredita que esta é a punição por ele ter algo importante no passado. Dee entra em pânico e diz para ele parar de dizer bobagens. Ele pede para ele usar seu poder de Deus Dragão, ou o que for para curar essa lesão. Mas o Guardião Azul aceita a derrota e desaba. Ao cair, seu traje de Ranger some, e o artefato divino também desativa. Dee se recusa a aceitar que o Guardião Azul morreu e continua mandando ele levantar. O Monstro-Chefe diz a X que eles devem ir, e a furiosa Dee está pronta para lutar contra eles agora. Porém, X de repente morde o Monstro-Chefe e o engole, dizendo a Dee que irregularidades como ela não deveriam existir no mundo dos monstros. Dee não entende o que está acontecendo, e depois de fundir o Monstro-Chefe em seu corpo, X pede desculpas a ele tristemente, dizendo que foi criada como ferramenta e serva dos Monstro-Chefes que ela não consegue superar isso. Ela vai embora assim, e Dee só consegue gritar para ela parar. Enquanto isso, a notícia da derrota do Guardião Azul logo chega ao Guardião Vermelho e seu subalterno Dario, que tenta falar sobre a morte do Guardião Azul, mas o Guardião Vermelho manda ele calar a boca porque não está com humor para ouvir nada. Ele diz que está frustrado por ter perdido o colega de equipe, mas não há nenhuma razão emocional por trás disso. O desgraçado Guardião Vermelho está irritado porque a altura do Guardião Azul dava um equilíbrio perfeito ao time quando faziam a pose. Por outro lado, o Ranger Azul e a Ranger Rosa lideram a missão de encontrar o clone do Monstro-Chefe que matou o Guardião Azul. Os cadetes também estão reunidos para se despedir do corpo de Ishi, e Uraeb revela que tiveram mais uma baixa. Ele diz que Kugo já foi derrotado também, e o que viram antes era um lutador disfarçado. Ele viu o lutador sendo atacado pelo Guardião Azul antes, e até confirmou que Kugo foi gravemente ferido protegendo o Ranger Azul do Monstro-Chefe. No entanto, Uraeb tem uma boa notícia para encerrar. Ele soube que Kugo foi encontrado por um instrutor de alguma forma, e recebeu tratamento de emergência para salvar sua vida. Todos os cadetes vão lá para ver o amigo, mas Dee não entende como o instrutor pôde encontrar Kugo depois de ele ter sido atacado pelo Monstro-Chefe. De qualquer forma, o resto dos cadetes fica feliz, e eles afirmam que Kugo é realmente um Ranger esplêndido. Uraeb jura vingança pelo amigo, mas Pink Beach também diz a ele que eles não têm o direito de fazer isso porque perderam a batalha para se tornarem Rangers oficiais.
Em vez do Kugo ferido, Pink Beach a primeira foi selecionada como membro do grupo vencedor porque desempenhou um papel importante na derrota do monstro-chefe. Ela não tem certeza sobre isso, mas Yama garante que ela é mais do que qualificada para o trabalho. As manchetes dizem a todos que o Guardião Azul está morto, mas seu artefato divino ainda está desaparecido. E o Ranger Verde é chamado para uma entrevista para controlar a narrativa. Suzu e Toki estão sentados em um telhado ouvindo a entrevista dela. Suzu comenta que, mesmo depois de tudo isso, os Rangers ainda tentam manter a existência de monstros-chefes em segredo, mas ela sorri enquanto se pergunta por quanto tempo conseguirão manter isso. Por outro lado, um espião na equipe do Ranger Vermelho está falando sobre o recente caos com seu chefe, quando de repente o Ranger Vermelho o encontra. O espião está aterrorizado e tenta escapar, mas chega a um beco sem saída. O espião surta e avança contra o Guardião Vermelho, dizendo que os Rangers estão errados e eles estão certos. O Ranger Vermelho apenas pede que ele prove isso com sua força, e então o machuca. No entanto, ele não consegue obter nenhuma informação do espião. Ele chega à reunião com os outros guardiões depois e diz a eles que tem um espião entre seus altos escalões. Toki também suspeita disso, e ele tem bastante certeza de que a espiã é Suzu. Ele pergunta a ela por que ela ajudou os monstros e se ela está feliz que um dos Guardiões Dragão morreu. Ele encontrou um cartucho roubado do artefato divino dos Guardiões Vermelhos com ela, e embora seja prova suficiente, Suzu sabe que Toki não vai apresentá-lo porque ele pode usá-lo para realizar suas ambições. Ela também não precisa disso porque agora tem um brinquedo melhor em mãos, já que Di roubou o artefato divino do Guardião Azul em seu nome. Di o esconde em uma caverna e jura que derrotará os 4 Guardiões Dragão restantes agora. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e confira este novo anime sobre um garoto que é transportado para um novo mundo como o herói mais forte.